Kazuma é uma criança pobre e indesejada que cresce sem magia de fogo, o que envergonha profundamente sua família. Seu pai o espanca por ser fraco, e até mesmo sua mãe o expulsa de casa depois que ele perde para uma garota numa briga. Profundamente ferido, Kazuma secretamente faz um pacto com o Rei Espírito do Vento e renuncia a tudo para obter uma energia poderosa. Ele então jura retornar um dia para se vingar, especialmente de seu pai, que tanto o humilhou. Anos mais tarde, a mesma garota que derrotou Kazuma quando criança é agora uma poderosa usuária de magia de fogo chamada Ayano. Ela empunha sua espada em raia, alimentada por chamas intensas para proteger seus amigos de uma aranha demoníaca que se esconde num santuário florestal. A aranha tenta agarrá-la com sua teia pegajosa, mas Ayano a incinera com uma enorme bola de fogo, usando a ajuda de espíritos do fogo. Após vencer a luta, seus amigos a convidam para cantar karaokê. De repente, um vento estranho sopra pelo ar, e Ayano percebe que seu primo Kazuma finalmente retornou. Ao mesmo tempo, Kazuma aceita um trabalho numa grande mansão. Uma empregada o conduz para dentro, onde ele encontra Shinji, um parente de um ramo secundário da família Kunagi. Shinji zomba de Kazuma por ser um exorcista, mas Kazuma simplesmente o ignora, sem dar importância. O cliente deles não se importa com o passado de Kazuma, ele apenas quer que o trabalho seja feito. No entanto, ele adverte Kazuma para não danificar nada na casa, já que tudo ali é extremamente caro. Pouco antes de Shinji partir, Kazuma o insulta, e eles quase chegam às vias de fato. Um espírito aparece de repente, e Shinji tenta queimá-lo com magia de fogo, mas não funciona de forma alguma. O espírito ataca e incendeia a mansão. Enquanto tudo pega fogo, o cliente implora a Kazuma para salvá-lo da destruição iminente. Ele até se oferece para fazer algo estranho, mas Kazuma só concorda em ajudar por um preço muito alto. Usando espíritos do vento, Kazuma afasta as chamas e corta o espírito em pequenos pedaços. Depois, ele chuta Shinji, e o cliente o adverte para não desrespeitar os mortos, mesmo que ele não goste deles. Mas Kazuma está vivo, e fazer parte da família Kunagi significa que o fogo não pode matá-lo tão facilmente assim. Naquela noite, Ayano corre para casa depois de sair com suas amigas e encontra Ren, o irmão mais novo de Kazuma, que a esperava. Ele lhe diz que seu irmão retornou ao Japão. Ayano não se lembra dele a princípio, mas Ren recorda que ela o venceu uma vez numa luta para ganhar a espada em Raiha. Ela ri chamando Kazuma de fraco, e Ren, entristecido, começa a chorar. Enquanto isso, dentro da residência Kanagi, seu líder Yugo conversa com Gunma, o pai de Kazuma, sobre o próprio Kazuma. Shinji havia lhes contado antes que Kazuma havia retornado. Ayano e Ren entram, e ela descobre que Kazuma é seu primo de segundo grau que mudou de nome. Ayano não consegue entender como alguém da principal família de magia de fogo está agora usando magia do vento. Gunma acredita que Kazuma não é mais seu filho, pois não há lugar para um usuário de vento na família Kunagi, de forma alguma. Yugo, por outro lado, sente que o sucesso de Kazuma demonstra que deixar a família foi uma boa decisão, embora Ren ainda esteja triste por ter perdido seu irmão. Mais tarde naquela noite, um usuário desconhecido de magia do vento mata 2 membros Kunagi e então corta Shinji ao meio, de forma brutal. Kazuma acorda sentindo um perigo iminente. Na manhã seguinte, o líder do clã Fuga, Usuários do Vento, diz a Yugo que os ferimentos foram feitos com lâminas de vento, mas não por nenhum membro de seu clã. Gunma fica furioso e envergonhado por alguém de sua poderosa família de fogo ter sido morto por magia do vento, algo tão desonroso. Embora ele peça desculpas ao clã Fuga, eles permanecem em silêncio, por respeito. O irmão de Shinji culpa Kazuma pelo assassinato, e Ayano quer que seu pai o puna severamente, mas Yugo afirma que não há nenhuma prova concreta para tal acusação. Mais tarde naquele dia, Kazuma percebe que alguém o está seguindo de perto. Quando o clã Fuga relata sua localização aos líderes Kunagi, Yugo deseja conversar com ele, mas Gunma está pronto para usar a força, se for absolutamente necessário. Eles enviam 2 homens, Shingo e Takiya, para encontrar Kazuma, mas Ayano os segue secretamente, sem que percebam. Quando chegam a Kazuma, Ayano fica presa numa prisão de vento. Os rapazes correm à frente e acusam Kazuma de ter matado seus amigos, com grande fúria. Kazuma diz que não é mais um Kunagi e quer que Genma fale com ele. Ele então revela a pessoa que o seguia, um membro do clã Fuga. Sem outra escolha, os rapazes se preparam para lutar, mas Kazuma usa uma rajada de vento poderosa para derrubá-los no chão. Nesse exato momento, o verdadeiro assassino aparece e destrói um edifício com um corte de vento, matando mais 2 membros Kunagi que estavam por baixo. Antes que Kazuma possa ir atrás do assassino, Ayano chega e acredita firmemente que ele é o responsável pelas mortes. Ela o ataca com sua espada Raiha. Kazuma desvia e tenta explicar que é um engano, mas ela não acredita nele de forma alguma. Ele derruba a espada dela, mas ela rapidamente a chama de volta. Ele corta o próximo ataque dela ao meio e tenta novamente convencê-la da verdade. Quando ela ainda se recusa a ouvir, Kazuma voa para o céu, dizendo-lhe que outra pessoa é o verdadeiro assassino. Ayano grita com ele, exigindo que ele retorne imediatamente. No dia seguinte, Ayano vai a um restaurante com suas amigas e lhes conta que foi castigada por Yugo por ter brigado com um rapaz. Suas amigas a princípio pensam que ela está falando de um namorado, mas depois de verem seu comportamento estranho, percebem que a situação não é tão simples assim. Enquanto isso, Yugo ouve alguém afirmando que Kazuma matou mais 2 membros do clã, o que é preocupante. Gunma não acredita nisso, pois se Kazuma fosse o assassino, ele não teria mostrado seu rosto a Ayano. Ainda assim, Yugo compreende por que as pessoas estão tão desconfiadas. O retorno de Kazuma parece uma vingança, e suas ações recentes levantaram muitas dúvidas.
Yugo pergunta a Guma por que ele mandou Kazuma embora em primeiro lugar, e Guma responde que Kazuma, como usuário de magia do vento, não pertencia mais a um clã que utiliza magia de fogo. Guma esperava que, ao mandá-lo para longe, ele pudesse encontrar seu próprio caminho na vida. No entanto, ele agora deseja trazê-lo de volta pessoalmente. Kazuma, hospedado num resort tranquilo, recebe uma ligação de seu pai dizendo que quer encontrá-lo naquela mesma noite. Enquanto Kazuma observa o pôr do sol, ele se lembra de como seu pai o insultou por ter perdido para Ayano quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Guma o chamou de inútil e inadequado para ser o herdeiro da família Kusanagi. Ele até cruelmente ordenou que Kazuma fosse comprar leite e nunca mais voltasse para casa. Kazuma implorou para ficar, mas seu pai o abandonou, deixando-o completamente sozinho e desamparado. Desde então, Kazuma sempre quis provar que é mais forte do que o pai, que um dia controlou cada parte de sua vida. Ao mesmo tempo, Rei relata a Yugo que o assassino de Shingo Itakia ainda permanece desconhecido, sem nenhuma pista concreta. Todo o clã Fuga está trabalhando arduamente para resolver o caso, mas eles precisam de mais tempo para isso. Mais tarde naquela noite, Guma finalmente chega ao resort e exige que Kazuma se entregue às autoridades. Kazuma o ignora, e em vez disso, pergunta se é só isso que seu pai tem a dizer depois de 4 longos anos. Kazuma quer lutar com ele e provar que não é mais fraco, de forma alguma. Guma, ainda o desprezando, acredita que alguém que estudou magia do vento por apenas 4 anos não pode derrotá-lo. Kazuma ataca com lâminas de vento, mas elas não causam nenhum dano significativo. Ele tenta diferentes ângulos, mas nada funciona. Guma então ataca com poderosas rajadas de fogo e cerca Kazuma em chamas intensas. Kazuma se protege com uma barreira de vento. Guma decide usar o poder dos espíritos do fogo para lançar seu ataque mais forte e devastador. No entanto, Kazuma usa o vento para controlar o oxigênio e causar uma explosão, quebrando o movimento de Guma. Gumasu, agora sério, cobre-se com um fogo infernal azul chamado Chama do deus Azure, que ele acredita que Kazuma não pode parar de jeito nenhum. Mas Kazuma invoca os espíritos do vento e se move com muito mais rapidez. Como os espíritos do vento se reúnem mais rápido do que os espíritos do fogo, Kazuma ataca primeiro e derrota Guma. Vendo seu pai cair ao chão, Kazuma ri e sente que finalmente superou a sombra de seu passado, com grande satisfação. Guma é levado para um hospital. Enquanto Kazuma retorna ao seu hotel, ele sente a presença de um usuário de magia de fogo. Acaba sendo seu irmão mais novo, Ren, que cresceu bastante e está muito diferente. Ren diz que Rei lhe contou onde encontrar Kazuma e espera convencê-lo a retornar para casa. Kazuma não responde a isso, e apenas convida Ren para entrar no hotel, mencionando que ele espancou o pai deles e o enviou para o hospital, sem rodeios. Ao mesmo tempo, Ayano sai do chuveiro e lê uma mensagem de Ren, que lhe informa a localização de Kazuma. Dentro do hotel, Ren pergunta se Kazuma é um contratante que fez um pacto com o Rei Espírito do Vento, assim como o clã Kusanagi fez com o Rei Espírito do Fogo há muito tempo, em tempos passados. Ele viu rumores online sobre um poderoso contratante japonês e se pergunta se é Kazuma. Kazuma evita a pergunta sem dar uma resposta clara. Ren então pergunta se Kazuma realmente matou os membros Kusanagi, como muitos suspeitam. Kazuma nega, mas diz que mesmo que as pessoas o odeiem, apenas Yugo talvez possa entender sua situação. Kazuma não tem planos de ajudar o clã Kusanagi, embora saiba que é principalmente seu próprio orgulho que está atrapalhando tudo. Ainda assim, ele acredita que eles não podem derrotar o verdadeiro assassino. Ren se sente magoado porque ainda pensa em Kazuma como parte da família, mas Kazuma o lembra de como a família o abandonou há muito tempo. Ren começa a chorar, sentindo que falhou em trazer Kazuma de volta para casa. Kazuma joga-lhe uma toalha para enxugar as lágrimas e lhe diz para ir para a cama. Enquanto Ayano se aproxima do hotel, Kazuma sorri ao ver seu irmãozinho dormindo tranquilamente, mas de repente ele sente algo perigoso e ameaçador. Ele agarra Ren e salta do prédio exatamente quando a metade superior do hotel desaba com um estrondo. Ren pergunta se isso foi obra do mesmo usuário de vento que Kazuma havia mencionado anteriormente. Kazuma sente alguém se aproximando e ordena a Ren que se afaste imediatamente. Uma pessoa chamada Ryuya os ataca, e Kazuma tenta detê-lo com lâminas de vento, mas elas não funcionam de forma alguma. Durante o caos, Ren é sequestrado. Ryuya parte logo depois, e Kazuma voa para o céu para segui-los e tentar resgatar seu irmão a todo custo. Enquanto isso, Ayano sobrevive ao colapso do hotel derretendo os escombros ao seu redor e se prepara para se juntar à luta. Depois que o hotel é completamente destruído, a oficial Kurika e Izumi chegam ao local para investigar. Como magia está envolvida, eles são chamados para investigar o ocorrido. Eles rapidamente entendem que uma poderosa magia do vento é a responsável por tudo. Kurika diz a Izumi que um usuário de vento de nível divino apareceu recentemente no Japão, o que é alarmante. Ao mesmo tempo, Kazuma visita a mansão de Yugo. Enquanto se aproxima da propriedade, ele se lembra do dia em que sua mãe lhe deu seu cartão de débito e foi embora sem dizer adeus, deixando-o sozinho. Ao entrar na mansão, os guardas o atacam, pensando que ele está ali para ferir seu líder, com más intenções. Kazuma bloqueia facilmente as chamas deles com sua magia do vento e os derruba no chão. Quando um guarda tenta se levantar, Yugo o impede e cumprimenta Kazuma calorosamente. Ele até o parabeniza por ter vencido Guma numa luta, e ri quando Kazuma diz que realmente derrotou seu pai, com grande satisfação. Depois que Kazuma diz a Yugo que Ren foi sequestrado por um usuário de magia do vento, Yugo o convida para entrar, dizendo que tem informações muito úteis. Enquanto caminham juntos, Kazuma se sente estranho ao ver o lugar que um dia chamou de lar, com tantas lembranças.
Ao mesmo tempo, Ayano vê os guardas espancados e descobre que Kazuma está conversando com seu pai. Lá dentro, Kazuma diz a Yugo que o sequestrador é Ryuya, o filho de rei. Nesse exato momento, Ayano entra com sua espada em raia em chamas e se prepara para lutar contra Kazuma, com fúria nos olhos. Mas Yugo a impede e a repreende por atacar um convidado. Ela ainda culpa Kazuma pelas mortes dos membros do clã, mas quando Kazuma diz que não é o assassino, Yugo o apoia. Ele explica que o verdadeiro inimigo é o clã Fuga, que desapareceu completamente de sua propriedade, provando que estão planejando algo muito grande e perigoso. Ayano ainda não confia em Kazuma e pergunta por que ele não a matou quando teve a chance. Ela acredita que é porque ela é forte demais para ele. Mas Kazuma já havia derrotado Guma, que era o mais forte do clã. Então vencer Ayano teria sido muito fácil para ele, sem dúvida alguma. Yugo explica que o clã Fuga usou Kazuma como uma distração e levou o rei enquanto todos estavam focados nele. Antes de servir a família Kusanagi, o clã Fuga era um grupo perigoso, possuindo poderes muito fortes e temíveis. Há muito tempo, eles foram derrotados quando o clã Kusanagi selou sua fonte de poder. Esse poder pertencia a um poderoso demônio do vento. O clã Fuga agora planeja reviver este demônio, sacrificando Ren para tal propósito. Ryu, o líder do clã Fuga, coloca Ren num altar de pedra perto do santuário do demônio. Antes de fazer isso, eles encheram Ryuya com energia sombria do demônio para lhe dar uma parte de seu poder, tornando-o mais forte. Quando o selo completo for quebrado, eles obterão a força total do demônio. 300 anos atrás, o clã Kusanagi selou o demônio chamado Ryuya dentro de um cristal de fogo especial. Qualquer um que toque este selo é queimado vivo, exceto os membros da família principal Kusanagi, que foram os criadores do selo. Agora, a alma quebrada do demônio está dentro de Ryuya, e está começando a controlar o corpo de Ren para quebrar completamente o selo. Uma vez que o selo seja destruído, o demônio assumirá o controle por completo, devorando a alma de Ren até que nada mais reste dele. Depois de ouvir tudo isso, Ayano jura derrotar o clã Fuga, mas Kazuma não os culpa totalmente. Ele entende a raiva deles, já que o clã Kusanagi os usou como meras ferramentas por centenas de anos, sem qualquer consideração. Ayano discorda, mas Yugo admite que Kazuma está certo em suas observações. Ele havia tentado corrigir os erros do clã depois de se tornar líder, mas já era tarde demais para impedir o sequestro de Ren, infelizmente. Ayano insiste em ir ao selo sozinha, mesmo que lhe falte a força necessária. Kazuma a impede e se oferece para ajudá-la a derrotar Ryuya, já que a magia do vento não funciona contra ele. Ayano reclama, mas Kazuma lembra que ele não faz mais parte da família e não ajudará de graça, sem receber nada em troca. Yugo concorda em pagá-lo sem hesitação alguma. Enquanto isso, todo o clã Fuga se reúne no local do selo. Ryu se sente animado, pronto para finalmente se vingar do clã Kusanagi, como sempre desejou. Ao mesmo tempo, Kazuma e Ayano viajam em direção ao santuário num carro. Enquanto ela reclama de sua péssima direção, ela se lembra de ter perguntado ao pai por que Kazuma precisava de pagamento. Yugo explicou que Kazuma queria que parecesse um trabalho, e não um ato de bondade para com sua família, de forma alguma. Enquanto eles dirigem, Kazuma de repente sente um ataque iminente. Ele chuta a porta de Ayano e salta para fora, pouco antes de o carro explodir completamente. Foi obra de Ryuya. Kazuma fica furioso por seu irmão ter sido levado com tanta crueldade. Quando Ayano diz que não sentiu o inimigo, Kazuma lhe diz que usuários de fogo não conseguem detectar usuários de vento de alto nível. Ayano usa sua espada de chamas em reia e avança contra Ryuya com um poderoso ataque de fogo, mas ele o bloqueia facilmente e a afasta com um soco forte. Ela tenta atacar novamente, mas ele a impede com as mãos nuas. Percebendo que não é páreo para ele, ela pede ajuda a Kazuma, mas ele nunca planejou assisti-la de verdade. Em vez disso, Kazuma vai salvar Ren, que está sendo controlado pelo inimigo, sem perder tempo. Usando o corpo de Ren, o inimigo quebra o selo que mantém o demônio Ryuya aprisionado. Ryuya tenta consumir o corpo de Ren para retornar ao mundo, mas Kazuma chega a tempo de impedi-lo. Ele também salva Ren e o cura usando sua magia do vento, com grande habilidade. Ren, confuso e ferido, pergunta a Kazuma por que ele interferiu, já que ambos foram tratados tão mal pelo clã Kusanagi. Kazuma diz que veio apenas por dinheiro e ajudaria qualquer um que pagasse mais de 100.000 de ienes, sem pensar duas vezes. Isso entristece Ren, que pensa que Kazuma o salvou apenas por lucro. O clã Fuga ataca Kazuma em conjunto, e ele se defende com um escudo de vento. Ryuya retorna e Kazuma percebe que Ayano foi derrotada, sem chance alguma. Ryuya, que agora controla parte de Ryuya, se liberta da prisão de vento de Kazuma e usa o corpo de Ryuya para retornar ao mundo. Ryuya surpreende a todos ao atacar o clã Fuga em vez do Kusanagi, o que é inesperado para todos os presentes. Kazuma entende que Ryuya enlouqueceu depois de ficar preso por tanto tempo e agora quer destruir tudo, incluindo o clã Kusanagi. Kazuma não se importa em salvar o clã, mas ainda assim vai resgatar Ayano, que está em perigo. Ela está gravemente ferida e cheia de energia maligna. A única maneira de salvá-la é com um raro elixir que Kazuma possui. Ele hesita pensando que talvez não tenha outra chance de obtê-lo, e considera deixá-la morrer para que Ren possa tomar seu lugar, o que seria uma decisão difícil. No entanto, quando Ren fica com raiva e exige o elixir para salvar Ayano, Kazuma o entrega a ela pessoalmente. Ao fazer isso, ele aproveita a oportunidade para beijá-la, fingindo que fazia parte do processo de cura, de forma descarada.
Ayano fica furiosa e o chama de idiota, mas quando Ren abraça Kazuma e diz a Ayano que ele usou um elixir muito raro para salvar a vida dela, ela o agradece. Kazuma brinca que ela não vale o elixir e exige mais 100 mil de ienes com um sorriso sarcástico. Ele zomba dela por ter sido o saco de pancadas de Ryuya. Irritada, Ayano tenta invocar sua espada, mas Kazuma a impede. Kazuma então agarra Ayano e Ren e voa em direção a Ryuya, com grande velocidade. Eles veem que a aura do demônio despertou muitos espíritos fantasmagóricos do chão. Ayano se preocupa se eles podem derrotar um demônio tão poderoso, mas decide lutar de qualquer maneira. Kazuma lhe diz para permanecer viva e nunca desistir sob nenhuma circunstância. Ren salta para baixo para lidar com os espíritos usando suas próprias chamas, enquanto Kazuma e Ayano continuam avançando. Kazuma usa seu corte de vento para impedir Ryuya de voar, e Ayano avança com outro ataque com toda a sua força. Kazuma a apoia com magia do vento, mas o ataque dela falha. Ele a encoraja a permanecer focada e determinada. Ryuya quase fere a Ayano gravemente, mas Kazuma cria um túnel de vento para lhe dar um caminho direto até o demônio. Ela ataca Ryuya novamente, enquanto Kazuma reúne energia eólica para tentar outro ataque poderoso. Ren, que ainda está lutando contra os espíritos malignos, sente uma rajada de vento de nível divino se formando com grande intensidade. Ayano tenta mais uma vez atacar Ryuya por trás, mas ele a bloqueia com facilidade. Kazuma, agora sem opções, decide usar o poder supremo do deus do vento e pede a Ayano para distrair Ryuya, a todo custo. Ayano mal consegue ficar de pé, mas continua lutando bravamente. Ela perde sua espada e quase desiste, mas se lembra das palavras de Kazuma sobre nunca parar de lutar. Ela lança uma chama carmesim para queimar Ryuya e corta seu braço com uma explosão de força, com grande determinação. O demônio grita de dor, mas ainda sobrevive ao ataque. Kazuma finalmente termina de preparar o poder divino. Com calma e foco, ele libera ventos celestiais e tornados massivos de todas as direções para prender e esmagar Ryuya, de uma vez por todas. Então ele diz a Ayano para encerrar a luta. Ayano combina suas chamas com Enrya e perfura o pescoço de Ryuya, finalmente matando o demônio. Com o demônio destruído, os espíritos malignos ao redor de Ren desaparecem completamente. Kazuma desmaia de exaustão. Ayano fica com raiva porque percebe que Kazuma poderia ter usado seu poder mais cedo, mas escolheu não fazê-lo. Ele explica que ela precisava superar seu medo e se tornar mais forte por si mesma. Ele lhe diz para se lembrar daquela lição importante. Ayano cora, mas Kazuma, em tom de brincadeira, lhe diz para sair de cima de seu corpo antes que algo embaraçoso aconteça, de forma inesperada. Mais tarde, Kurika chega e percebe que Kazuma é quem usou a magia do vento, o que é uma surpresa. Ao mesmo tempo, Kazuma visita seu pai e lhe diz para se cuidar antes de partir novamente. Alguns dias depois, o clã Kanagi realiza uma reunião na casa de Yugo. Ayano se sente inquieta porque Kazuma ainda não chegou, mas ele logo aparece e pede desculpas por estar atrasado, como de costume. Yugo não se importa, já que foi ele quem o convidou para o evento. Ren rapidamente se torna afetuoso com Kazuma, tentando alimentá-lo, mas Kazuma o manda parar de forma ríspida. Ayano conforta Ren durante aquele momento com carinho. Misayo faz uma reverência a Kazuma e diz que o servirá durante sua estadia na casa. Kazuma, agindo sem vergonha, pergunta então de brincadeira se ela o servirá na cama, o que torna o ambiente tenso e desconfortável. Ayano impede que a situação piore ainda mais. Embora ela não goste de Kazuma, ela se lembra que ele ajudou o clã e se vingou por seu irmão. Ainda assim, parte da culpa pela morte de seu irmão também recai sobre Kazuma, pois ele o havia enfraquecido antes da luta final. Embora Takaya provavelmente não teria sobrevivido de qualquer forma, infelizmente. Kazuma sente que Misayo está escondendo algo e pede para ela usar. Ela tenta esfaqueá-lo com uma faca escondida, mas seu escudo de vento o protege completamente. Yugo fica com raiva e pede a Kazuma para punir Misayo, chegando a dizer que fará isso ele mesmo se Kazuma não o fizer. O pai de Misayo concorda, mas Kazuma diz que não há necessidade, já que ele não foi ferido de forma alguma. Ainda assim, Yugo confina Misayo em sua casa. Ela pergunta a Kazuma por que Takeya teve que morrer, e Kazuma responde que foi porque ele era fraco, sem mais delongas. Ayano fica chateada e pergunta se ele esqueceu como é a sensação de fraqueza, mas ele a ignora completamente e vai embora. Mais tarde, Ayano caminha com suas amigas, sentindo-se irritada e acidentalmente chuta um cara qualquer que passava. Suas amigas percebem que ela está chateada por causa de Kazuma, embora ela negue veementemente. Enquanto isso, Kazuma é visto saindo de um love hotel com Kurika. Quando Ayano vê isso, ela fica chocada e com ciúmes, sem conseguir esconder a emoção. Karika se aproxima de Kazuma para provocar Ayano. Ayano os encara com raiva, enquanto suas amigas especulam que ela pode estar apaixonada por Kazuma, mesmo que ela se recuse a admitir. Ayano se afasta, visivelmente perturbada. Ayano começa a procurar Kazuma pela cidade e se pergunta por que ele está com uma mulher como Kurika. Ao imaginar o que pode ter acontecido dentro do hotel, ela fica ainda mais ciumenta e liga para Ren, pedindo ajuda para encontrá-lo. Após procurarem por um tempo, eles o encontram esperando na rua. Em seguida, vem Misayo chegando. Os dois entram juntos em outro motel e Ayano fica furiosa, socando um poste com toda a sua força. Ren brinca sobre o que ela poderia fazer com Kazuma se estivesse tão brava. De repente, um atirador dispara contra Kazuma. Ele é forçado contra uma parede, e um grupo de soldados começa a atirar nele e lança granadas. Quando Ayano e Ren chegam, encontram o corpo de Kazuma, mas sabem que ele não pode ser morto tão facilmente. Como esperado, Kazuma sobrevive e usa a magia do vento para derrotar os atacantes. Misayo tenta sinalizar o atirador, mas Kazuma já o havia neutralizado.
Ele diz a Misayo que nem a magia dela, nem seus soldados são suficientes para vencê-lo. Ayano pede a Misayo para ir com ela, mas Misayo joga a bolsa e foge. Kazuma a pega, e ele e Ayano a seguem até um telhado. Misayo diz que não entende por que está sendo perseguida, mas Ayano sabe que Misayo contratou pessoas para matar Kazuma e não pode ignorar isso. Misayo cria uma bola de fogo, e Ayano invoca sua espada, preparando-se para a luta. Kazuma aparece e devolve a bolsa de Misayo. Ele diz que Ayano não tem nada a ver com isso e que não se importa se Misayo atacar novamente, pois ela é muito fraca. Ayano fica com raiva e tenta queimá-lo, mas a barreira de vento de Kazuma é muito forte. Por mais que ela tente, não consegue machucá-lo. Quando começa a chover, suas chamas se apagam e ela cai de joelhos em frustração. Chorando, Ayano diz a Kazuma que ele deve pagar pela morte de seu irmão. Kazuma diz a ela para fazer o seu melhor e vai embora. Ayano e Ren o seguem, enquanto Misayo permanece no telhado. Michael então aparece e oferece a Misayo o poder para se vingar. Ela o olha com esperança. Alguns dias depois, em uma estação de metrô, um estranho monstro feito de gosma ataca uma mulher e a devora viva. O monstro é Misayo, que agora se alimenta da força vital das pessoas para ficar mais forte. Michael observa e continua a convencê-la de que o que ela está fazendo não é errado. Ayano vai a um hotel para se encontrar com Kazuma sobre um assunto importante. Suas amigas a acompanham, pois pensam que é a primeira vez dela sozinha com um garoto. Mas Ayano lhes diz que está lá a mando de Yugo para tratar de negócios. Suas amigas ainda a provocam, pensando que o romance muitas vezes começa com conversas de negócios. Quando ela entra no quarto de Kazuma, ele faz um comentário paquerador, mas Ayano rapidamente o cala jogando um envelope nele. Ela lhe diz que um estranho monstro está atacando e matando adolescentes na cidade, com mais de 100 vítimas já. Yugo quer que Kazuma investigue, já que o clã Fuga se foi, e pede a Ayano para trabalhar com ele. Kazuma estuda as fotos das vítimas e entende que o monstro drena a energia das pessoas. Embora Ayano secretamente deseje que Kazuma lhe dê atenção, ele permanece focado no caso. Ele decide que Ayano apenas o atrasaria e recusa a ajuda dela. Chateada, Ayano sai furiosa e chuta um homem ao sair. Suas amigas se perguntam se ela acabou de ser rejeitada. Enquanto isso, Kazuma as observa secretamente e revela que está usando Ayano como isca para pegar o monstro. A atmosfera muda de repente e o monstro aparece. Ayano e suas amigas correm para um beco para escapar, mas ficam presas. Ayano invoca sua espada de chamas e ataca o monstro de gosma para proteger suas amigas. Embora ela lute bravamente, elas ficam encurraladas. Bem a tempo, Kazuma aparece e incinera o monstro, reduzindo-o a cinzas. Depois que as coisas voltam ao normal, Ayano o agradece, mas fica brava ao saber que ele a usou como isca. Kazuma sai para procurar Misayo, e Ayano o segue. Kazuma encontra Misayo calmamente sentada em um banco de parque. Ele pergunta por que ela está indo tão longe por vingança, e ela responde que continuará matando e absorvendo energia vital até ficar forte o suficiente para derrotá-lo. Quando Ayano vê os espíritos malignos ao redor de Misayo, ela tenta detê-la e ataca, mas Kazuma a impede. Durante a discussão, Misayo escapa. Ayano fica brava porque Kazuma a deixou ir e o avisa para não interferir novamente. Kazuma a desafia a detê-lo se puder, então desaparece usando magia do vento. Enquanto isso, Michael diz a Misayo que ele é um anjo enviado por Deus para ajudá-la. Ele a convence a se fundir completamente com a gosma demoníaca, mesmo que ela ouça os gritos das almas dentro dela. Michael a engana, fazendo-a acreditar que tudo o que ela está fazendo é necessário para realizar seu desejo. Misayo finalmente concorda, e Michael fica surpreso que o sangue Kunagi seja forte o suficiente para controlar a gosma. Ao mesmo tempo, Yugo diz à família Ogami para cuidar de Misayo, porque ela pertence a eles. Ele também diz que ela não é mais sua filha, o que faz Ayano questionar que tipo de pai ele é. Além da família Yagami, Yugo pede ajuda a outra pessoa. Quando Masayuki se pergunta se Kazuma está sendo mantido afastado do caso, Yugo diz que Kazuma não está mais oficialmente envolvido, mas ainda fará o que quiser. Mais tarde naquela noite, Masayuki encontra Karika. Ela lhe diz que Misayo está escondido em uma igreja, e ele leva os membros de seu clã para lá. Ayano e Ren também chegam. Karika se apresenta como a chefe da polícia especial. Ayano pergunta se ela está tentando recrutar Kazuma, mas Karika se recusa até a explicar sua conexão com ele. Na igreja, Misayo abre a porta e dá as boas-vindas ao pai, mas ele a rejeita e se recusa a ser chamado de pai novamente. Misayo olha ao redor, surpresa que Ayano não esteja lá para lutar com ela. Ela pensa que Ayano deve estar com raiva, já que Kazuma só presta atenção em Misayo. Ao ouvir isso, Ayano fica furiosa e quer espancá-la. Mas antes que possa agir, Kazuma aparece da luz da lua como um deus, pronto para entrar em ação. Ayano alcança o último andar de um arranha-céu e se pergunta se realmente pode parar Kazuma. Enquanto ele caminha em direção a Misayo, ela de repente o ataca com uma bola de fogo. Ele a bloqueia com uma barreira de vento, mas ela continua disparando mais chamas para empurrá-lo para trás. Kazuma remove sua barreira de vento, fazendo Ayano cair. Ele a pega, mas a solta novamente quando percebe que ela realmente tentou matá-lo. Ayano fica chateada por ter durado apenas alguns segundos na luta.
No entanto, ela ri quando Kazuma brinca que até ele só consegue durar alguns segundos. Kazuma sabe que Ayano está apenas tentando atrasá-lo, então ela usa Ren como barreira para se proteger. Os irmãos Yagami se sentem envergonhados por alguém como ela liderar a família Kusanagi, mas ela não tem escolha. Ela só quer ganhar tempo para a família Yagami punir Misayo. No entanto, Kazuma sabe que a verdade é o oposto. De repente, uma explosão alta e poderosa abala a área. Eles correm para a igreja, mas é tarde demais. Todos os membros da família Yagami estão mortos. Misayo não demonstra tristeza. Para ela, sua única família era seu irmão Takaya, que foi morto por Kazuma. Misayo ataca Kazuma com energia sombria, mas ele a bloqueia facilmente. Ela envia muitos mais ataques, mas nenhum o machuca. Ayano pergunta a Misayo se ela realmente pensa que chamas fracas podem vencer Kazuma. Misayo acredita que pode vencer porque Michael lhe disse isso. Quando Michael aparece, ela implora para que ele a ajude, mas ele sabe que ela nunca poderá derrotar Kazuma. O poder humano tem limites desde o nascimento, então ele mentiu para ela. Ele se diverte com a facilidade com que os humanos acreditam em mentiras. Misayo começa a perceber que todas as suas terríveis ações não foram seu destino, mas suas próprias escolhas. Ela desaba de dor e desmaia. Ren e Ayano tentam ajudá-la, mas uma barreira de energia sombria os afasta. Kazuma explica que Misayo está vazando a energia vital que havia roubado de milhares de pessoas. Michael começa a absorver aquela energia sombria. Era o plano dele desde o início. Ele quer energia suficiente para destruir Kazuma. Ele revela que trabalha para um mestre poderoso que uma vez matou o amigo de Kazuma. Kazuma fica furioso e ataca, mas seu golpe é bloqueado pela escuridão. Usando o corpo de Misayo, o monstro de Gosma se transforma em um deus dragão massivo e destrói a igreja. Michael os desafia a lutar contra ele, avisando que Misayo poderia morrer se eles derrotassem o monstro. Misayo está presa em algum lugar dentro de seu corpo. Enquanto o dragão ataca, Kazuma pergunta a Ayano se ela pode invocar o raro fogo do Inferno Azul Kusanagi. Mas essa magia é muito difícil para ela. O dragão cospe a escuridão novamente. Ayano pergunta a Kazuma se ele ainda planeja salvar Misayo. Ela invoca suas chamas e avança para atacar seu rosto. O dragão se cura rapidamente. Quando ela queima sua perna, ele cai, mas então lança tentáculos nela. Kazuma a protege e fica gravemente ferido. Enquanto voam no ar, Ren os protege de mais ataques. Ayano reclama, pensando que Kazuma só se importa com Misayo, mas Kazuma diz que só quer proteger a todos. Ele usa o poder do deus do vento, mas cai devido aos ferimentos. Ayano diz a ele para descansar e deixar que ela e Ren cuidem do dragão, mas Kazuma se recusa a deixá-los sozinhos contra ele. Ele abraça Ayano, elogia sua força e pede a ela para ganhar tempo enquanto ele prepara seu ataque final. Ren queima a boca do dragão. Quando Ayano se junta a ele, Ren vê o sangue de Kazuma em suas roupas e fica preocupado, mas ela diz que Kazuma está bem e carregando seu poder. Kazuma começa a chamar espíritos do vento e abre o portão celestial para obter o poder total do deus do vento. Ayano e Ren fazem o possível para manter o dragão ocupado. Finalmente, Kazuma se junta a eles novamente. Ele fortalece a espada de Ayano com a chama azul purificadora. Quando Ren vê a espada dela, ele percebe que é a mesma chama poderosa que pertencia ao seu pai. Ele confia em Ayano e Kazuma para vencer, já que não lhe resta mais força. Kazuma joga Ayano no ar, e ela usa as chamas azuis para cortar o deus dragão ao meio. Michael fica chocado. Mesmo depois de absorver a energia de milhares de almas, ele ainda perde. Quando ele olha nos olhos azuis brilhantes de Kazuma, ele finalmente entende. Kazuma fez um contrato com o Rei Espírito do Vento. Michael desaparece. Misayo jaz inconsciente. Kazuma a acorda e diz para ela se preparar para retornar. Ele a cobre com sua jaqueta. Misayo quer morrer, acreditando que nunca poderá compensar seus pecados. Kazuma lhe diz que querer a morte é apenas uma maneira fácil de fugir da culpa. Ele diz que ela ainda tem que pagá-lo de volta. Quando ela concorda, Ayano fica irritada e usa seu fogo purificador para afastar Kazuma. Mais tarde, durante o inverno, Misayo se torna uma freira por ordem de Yugo para começar uma nova vida. Quando Yugo pergunta a Kazuma por que ele a salvou, Kazuma diz que ela uma vez o protegeu de valentões quando criança, arriscando-se. Misayo nunca soube que o garoto que ela ajudou naquela época era Kazuma. Antes de partir, ela o agradece e promete fazer algo significativo de sua vida. Uma noite, meses após a última grande luta, uma garota na escola de Ayano sente algo estranho perto de uma velha cerejeira morta. Ela pensa que está apenas imaginando coisas, mas de repente uma bola de luz brilhante aparece e a assusta. Este estranho evento se torna o assunto da escola, e até Yugo ouve falar dele. No entanto, Ayano nunca sente nenhum poder sombrio em sua escola, então Yugo acredita que pode não ser sério. Ainda assim, já que pessoas normais estão vendo essa luz flutuante, ele decide enviar Ayano para lidar com isso. Mas ele não quer que ela vá sozinha. Ele designou alguém para protegê-la durante o caso. Ayano fica irritada a princípio, pensando que um guarda-costas apenas retrasaria, mas ela fica chocada ao descobrir que seu guarda é Kazuma. Ele a provoca e dá tapinhas nas costas dela apenas para irritá-la. Quando ela reclama, Yugo oferece dar o trabalho a Karika. Mas Ayano recusa, sabendo que Karika pode se distrair com Kazuma em vez de resolver o problema.
Então ela concorda em trabalhar com ele. Ao chegarem à escola à noite, Ayano se pergunta por que Kazuma está interessado em um caso tão chato. Kazuma está aqui apenas porque Yugo lhe prometeu uma grande recompensa. Ele diz que é apenas seu guarda-costas, não seu companheiro de equipe. Ayano começa a procurar por qualquer energia estranha, mas não sente nada. Ela pergunta a Kazuma se ele sente algo, mas ele permanece em silêncio, dizendo que não é seu trabalho investigar. De repente, algo se move nos arbustos e Ayano atira uma bola de fogo, mas Kazuma a derruba bem a tempo de impedi-la. Acontece que suas amigas da escola, Yukari e Nanaise, estão lá. Elas são membros do conselho estudantil e sabem sobre a estranha luz, que é conhecida como Hidodama. Ayano lhes diz para irem para casa por segurança, mas as garotas têm certeza de que Kazuma as protegerá também. Kazuma lembra Ayano que ele só tem que protegê-la, então se elas se juntarem, ela terá que protegê-la sozinha. Pensando que suas amigas estão entendendo errado sobre ela e Kazuma, Ayano permite que elas a acompanhem. Todos caminham pelos corredores escuros da escola procurando pela bola brilhante. Enquanto conversam, Kazuma sente algo e usa sua magia do vento, mas ela ricocheteia e levanta a saia de uma das garotas. Ayano, pensando que ele fez de propósito, o ataca com raiva. Naquele momento, a luz brilhante aparece e as garotas ficam animadas para tirar uma foto dela. Kazuma continua fazendo nada além de seu dever de guarda-costas, o que frustra Ayano. Ela agarra a gola dele com raiva, e ele a empurra para trás com um beijo no rosto. Ayano fica furiosa, mas antes que possa reagir mais, a luz brilhante atinge seu rosto e lhe diz para ir embora. Ayano joga uma bola de fogo nela, mas ela escapa. As chamas quase a queimam, mas Kazuma apaga o fogo com seu vento. Enquanto eles perseguem a luz, Yugo relaxa em casa com Ren, e se pergunta se Kazuma e Ayano algum dia serão um casal de verdade. Ren acha improvável, já que eles sempre discutem. De volta à escola, a luz usa o vento para derrubar as três garotas. Ayano a persegue, mas ela joga papel molhado no rosto dela, fazendo-a cair escada abaixo. Yukari e Nanaise a ajudam a se levantar, mas todas escorregam novamente e batem em uma parede. A bola brilhante continua pregando peças nelas. Ela até finge ser um corpo morto e faz a água jorrar das torneiras para encharcá-las. Elas secam suas roupas usando o fogo de Ayano em uma sala de aula vazia. Ayano está brava porque Kazuma ainda está quieto, mas ele diz que não há nada para compartilhar ainda e pede a ela para confiar nele. Kazuma de repente sente uma presença estranha vindo do quintal. Eles vão verificar e um balde cai na cabeça de Ayano. Sentindo-se completamente humilhada, Ayano enlouquece e joga bolas de fogo por toda parte. Kazuma calmamente pede a luz para se mostrar. Quando ela se recusa, ele a espanca usando magia do vento. Finalmente, eles descobrem que não é um espírito, mas uma pequena fada brincalhona. Nunca foi perigosa e só queria brincar. Ayano fica brava e tenta atacar a fada, mas Kazuma a impede. Ele diz que tanto ela quanto a fada estão agindo como crianças. Para acalmá-la, ele se oferece para levá-la para jantar. Ela concorda, mas exige algo chique. A fada diz que estava apenas tentando realizar o desejo de um velho que queria que a cerejeira florescesse uma última vez. O grupo se reúne ao redor da árvore, e juntos eles a fazem florescer novamente. As pétalas brilhantes flutuam no ar, e todas as fadas desaparecem no céu. As garotas estão felizes que o caso acabou, e elas deixam a escola. Kazuma sabia o tempo todo que essas fadas gostam de pregar peças nas pessoas por diversão. Ele não diz nada porque secretamente queria que elas irritassem Ayano. Ela grita para o céu, amaldiçoando as fadas. Um dia na escola, os amigos de Ren, Tatsuya e Kanon discutem sobre quem vai passar tempo com ele. Em sua briga, eles acidentalmente soltam a mão dele, fazendo Kanon cair. Tatsuya agarra Ren e foge, mas Kanon os persegue, atinge Tatsuya com força em um armário e recupera Ren. Mais tarde naquela noite, Ren e Kanon caminham juntos de braços dados enquanto compartilham um sanduíche. Ela o convida para ir ao karaokê e Ren se pergunta por que alguém como ela quer sair com um cara como ele. Ele sente que se fosse uma garota, escolheria alguém forte como seu irmão mais velho, Kazuma. Enquanto isso, Ayano usa sua espada de fogo em raia para derrotar um fantasma. Kazuma, que está frio e não faz nada, observa e aplaude-a. Ele até brinca sobre aplaudir mais para ela depois. Ayano se pergunta por que seu pai, Yugo, contratou alguém como Kazuma para ser seu guarda-costas quando ela está fazendo todo o trabalho. Ela pede a ele para lhe pagar o jantar com o dinheiro que ele ganhou de graça, e ele concorda feliz. Naquela noite, Ren volta para casa sentindo-se cansado depois de passar o dia inteiro com Kanon. No caminho, ele vê uma garota cantando lindamente em um parque, o nome dela é Ayumi, e Ren fica impressionado com o quão bonita ela é. Quando ela diz que quer brincar, ele lhe dá sua jaqueta porque está frio. Ao mesmo tempo, Kazuma e Ayano estão jantando em um restaurante chique. Ayano desfruta da comida grátis e até pede os pratos mais caros. De repente, Kazuma recebe uma ligação e a deixa para trás. Ele encontra uma fada do vento chamada Tiana, que o chama de contratante. Kazuma tipo a aperta por falar abertamente sobre seus poderes. Ela se desculpa e diz que o tesouro de seu clã foi roubado por humanos, e sem ele, seu povo poderia morrer. Ela pensou que Kazuma ajudaria de graça, já que ela é um espírito, mas ele se recusa. Ele exige metade do ouro e das joias deles em troca, já que o futuro de todo o clã dela depende desse tesouro.
Enquanto isso, enquanto Ren e Ayumi conversam sobre seus hobbies, alguns homens os atacam. Eles derrubam Ren e tentam capturar Ayumi. Ren chuta 2 deles, mas um atira em seus pés. Ayumi lhe diz para correr, mas Ren derrete a arma deles usando seus poderes de fogo. Quando eles percebem que ele é da família Kusanagi, eles dizem que são da família Tsubuki e que Ayumi pertence a eles. Ren se recusa a entregá-la e cria uma barreira de fogo para assustá-los. Os homens fogem. Ayumi pergunta se ele fez a coisa certa e Ren diz que seria vergonhoso se ele não pudesse proteger nem mesmo uma garota. Ela então lhe pede um favor. Ao mesmo tempo, Yugo e Ayano recebem uma mensagem da família Tsubuki, acusando Ren de roubar o tesouro deles e fugir com Ayumi. Eles ameaçam matá-lo a menos que ela seja devolvida. Como não conseguem contatar Ren, Ayano decide encontrá-lo sozinha. Yugo quer que ela peça ajuda a Kazuma, mas Ayano quer provar seu valor e parte por conta própria. De volta com Kazuma, Tiana lhe mostra uma foto do tesouro desaparecido. Kazuma percebe que está com a família Tsubuki. Na propriedade Tsubuki, um servo chamado Yuji diz a Lady Mayumi que Ayumi escapou porque um Kusanagi interferiu. Ela fica com raiva e pisa nele para lembrá-lo de seu lugar. Enquanto isso, um terremoto abala o chão perto do Monte Fuji. Kazuma usa sua magia do vento para procurar o tesouro na mansão Tsubuki, mas não encontra nada. Tiana começa a entrar em pânico, pensando que será punida. Mas Kazuma lhe diz para se acalmar, pois ele acredita que eles perderam o tesouro e estão procurando por ele dentro de sua própria mansão. Em outro lugar, Kurika diz aos guardas para encontrarem Ayumi antes de uma importante cerimônia. Kazuma sabe sobre este ritual, que acontece a cada 30 anos durante a primeira lua cheia. Ele é destinado a impedir que o Monte Fuji entre em erupção e eles precisam do tesouro para isso. Logo, a família Tsubuki detecta Kazuma e Tiana dentro da mansão. Eles atacam, mas Kazuma se defende. Todos ficam chocados ao ver a fada do vento com ele. Kazuma finge que pertence ao clã dela e os avisa para devolverem o tesouro antes do anoitecer de amanhã ou enfrentarão as consequências. Assim que eles partem, Kazuma diz a Tiana que eles esperarão a família revelar a localização do tesouro por si mesmos. Ele anseia por destruir sua família corrupta. Vendo sua expressão aterrorizante, Tiana se pergunta por que o poderoso Rei Espírito do Vento escolheu formar um contrato com alguém como Kazuma. Ren e Ayumi visitam uma estação de trem porque Ayumi deseja ver o oceano uma última vez. Quando Ren pergunta por que ela diz que é a última vez, ela evita responder e segura o braço dele. Em outro lugar, Tiana continua falando alto, o que irrita Kazuma. Então ele toca na cabeça dela e lhe diz para ficar quieta porque alguém pode ouvi-la. Após saírem da estação, Ren e Ayumi sentem a terra tremer. Ayumi compreende o significado por trás disso e fica triste. Durante a caminhada, ela vê pães cozidos no vapor e começa a salivar. Então Ren compra alguns para ela. Enquanto comem, ele a convida para se juntar à família Kusanagi, prometendo cuidar dela, mas ela recusa, afirmando pertencer à família Tsubuki. Ren se pergunta por que a tratam tão mal, mesmo sendo ela crucial para um ritual iminente. Tiana ainda desconhece o propósito do ritual, então Kazuma explica. Ele conta que o Monte Fuji explodiu há 300 anos, liberando uma vasta quantidade de energia. Essa energia deu origem a uma besta poderosa, cujos rugidos abalavam a terra. A família Tsubuki deteve a besta com a ajuda do Rei Espírito da Terra, mas seu líder teve que sacrificar a própria vida. O selo dura apenas 30 anos, então a família o renova constantemente. Cada vez, o chefe da família esgota toda a sua energia vital para selar a besta, o que resulta em sua morte. Esse sacrifício tornou-se uma tradição. Ren percebe que Ayumi será a próxima a ser sacrificada. Ele fica chocado, mas Ayumi afirma que alguém precisa fazê-lo, mesmo que seja ela. Ela é grata a Ren por sua bondade, algo que ninguém mais lhe demonstrou. Ela está pronta para morrer se isso salvar milhões de pessoas. Contudo, antes disso, ela deseja criar memórias reais, pois as que possui agora foram implantadas artificialmente. Ela anseia por algo que realmente lhe pertença. Ren promete protegê-la e encontrar um meio de deter a besta sem que ela morra. Ele a leva para ver o oceano à noite e usa seu poder para criar um sol artificial, mostrando-lhe como é durante o dia. Ayumi fica emocionada e chora de felicidade. De repente, Mayumi e Yuji chegam. Quando Ren pergunta se são irmãs, Mayumi se irrita e exige sua propriedade de volta. Ela ameaça que iniciar uma briga com ela poderia desencadear uma guerra entre as famílias. Para acalmar a situação, Ayumi se aproxima, mas Mayumi a esbofeteia. Yuji agarra Ayumi e bate seu rosto no chão repetidamente. Ren não suporta mais assistir e ataca Yuji com fogo. Ele declara que protegerá Ayumi com a própria vida. Mayumi ordena a Yuji que mate Ren. Yuji usa a magia da terra para lançar espinhos do chão e atacá-lo. Ren desvia dos ataques e usa fogo infernal para transformar o solo em magma, tornando os ataques de Yuji inúteis. Ele ataca Yuji com fogo e ameaça Mayumi, dizendo que ela deveria libertar Ayumi. Mayumi então revela a verdade. Ayumi não é uma humana de verdade. Ela é um clone de Mayumi, criada há apenas um mês usando as memórias de Mayumi. Ren não acredita, mas Ayumi confirma. Ela foi criada para morrer na cerimônia. Mayumi ainda acrescenta que Ayumi morrerá em breve de qualquer forma, pois sua vida é curta. Ren cai de joelhos, chocado.
Nesse instante, Ayano chega e corre em direção a Ren. Mayumi instrui o detetive Karika a informar Yugo que sua propriedade perdida foi devolvida, e que não culparão a família Kunagi por nada. Mais tarde, Kazuma acorda e vê Ayumi saindo de um carro. Tiana revela que um tesouro mágico está escondido dentro de Ayumi. Ela quer abri-la e pegar o tesouro, mas Kazuma diz que seria mais divertido pegá-lo durante o ritual. Enquanto isso, Kurika elogia Yuji por trazer Ayumi de volta. Depois que ele sai, ela parabeniza Mayumi por não precisar mais ser sacrificada. Em seguida, ela leva as duas garotas para algum lugar. Yuji os vê partindo e pergunta onde está Mayumi, pois ela não voltou ao seu quarto. Kurika fica impressionada com sua lealdade e o leva a um lugar antigo chamado Santuário Sub. Lá, ele vê Mayumi presa dentro de um cristal. Ele fica furioso, mas Kurika explica que Ayumi escapou antes que pudessem finalizar seus ajustes. Ela não possui mais energia suficiente para o ritual, então decidem usar Mayumi para preencher a energia que falta. Kurika garante que Mayumi não morrerá, ela apenas está emprestando seu poder. Como temem que Kazuma tente impedir o ritual, Kurika oferece a Yuji um poder especial para proteger Mayumi. Ren está muito abatido após retornar, e Yugo fica sabendo de sua tristeza. Quando Ayano o visita, Yugo lhe diz que a cerimônia da família Tsubuki não é da conta deles, e a adverte para não interferir. Ao mesmo tempo, Kurika diz ao seu pai selado que todas as ameaças à cerimônia desapareceram, incluindo ele. Ele sabia de seu plano de usar a cerimônia para seus próprios fins e uma vez tentou impedi-la, matando-a. Mas ele falhou, e ela o prendeu numa prisão de terra, zombando dele por ser inútil. Mais tarde, Ayano encontra Ren sentado em silêncio perto de um rio. Ele não responde a ela, então ela o empurra na água para chamar sua atenção. Ela está chateada porque Ren não fez nada quando Ayumi foi levada. Ren explica que selar a besta era importante demais, e Ayumi foi criada como um clone para esse fim, mas Ayano não se importa se Ayumi é humana ou não. Tudo o que importa para ela é que Ren é seu amigo. Ren começa a questionar se salvar Ayumi é o certo, já que libertá-la pode também soltar a besta escondida sob o Monte Fuji. Mas no fim, ele decide ao menos ver Ayumi mais uma vez e pedir desculpas. Ren concorda em levar Ayano ao esconderijo da família Tsubuki, mas pede que ela não cause problemas. Naquela noite, Ayumi é levada ao santuário para seu papel na cerimônia. Kureha sente pena dela, mas não pode fazer nada para ajudar. De repente, um guarda entra correndo para relatar intrusos. Ayano já havia atacado alguns guardas, queimando-os depois que a atacaram subitamente. Enquanto Ren desvia de alguns espinhos de terra, ele tenta explicar que só quer ver Ayumi. Mas os guardas não confiam nele. Então Ayano ataca e abre caminho, e eles seguem em direção à mansão. Contudo, um golem gigante de pedra os bloqueia. Ayano o ataca com fogo, mas não surte efeito. O golem atira projéteis de terra, dos quais Ayano desvia, e ela diz a Ren para seguir em frente enquanto ela luta contra o golem. Mas o golem agarra Ren. Quando Ayano tenta libertá-lo, ela é arremessada contra uma parede. O golem ameaça quebrar os ossos de Ren se ela se mover. Ao ouvir a voz do golem, Ren percebe que é Yuji. Kurika lidera o poder do golem para guardar a cerimônia, pois qualquer perturbação poderia pôr em risco a vida de Mayumi. Yuji não se importa com a própria vida, contanto que Mayumi esteja segura. Ren compreende a lealdade de Yuji, mas discorda da ideia de sacrificar tudo por alguém sem receber nada em troca. Yuji fica furioso e tenta esmagar Ren, mas uma lâmina de vento corta seu braço. Kazuma e Tiana chegam para ajudar. Ren lhes diz que Yuji já foi humano e abdicou de seu corpo para se tornar um golem, visando a proteção de Mayumi. Essa mentalidade de se sacrificar pelos outros é comum na família Tsubuki. Kazuma não gosta dessa forma de pensar. Ren revela que Mayumi amava Yuji desde jovem. Sabendo que poderia ser sacrificada um dia, ela pediu a Yuji que a impedisse caso tentasse fugir. Yuji concordou e dedicou sua vida a ela. Agora ele se recusa a deixar qualquer um chegar à mansão. Antes da luta, Ren pergunta a Kazuma se ele arriscaria a vida para protegê-lo. Kazuma responde que encontraria um jeito para ambos sobreviverem. Inspirado por isso, Ren tenta conversar com Yuji e diz que a forma de pensar de sua família está errada. Ele acredita que deveria haver um caminho onde todos vivam felizes, mas isso não será possível a menos que derrotem a besta sob a montanha. De repente, uma onda massiva de areia avança sobre eles. Ren usa fogo para desfazê-la e ataca a forma de golem de Yuji com uma técnica poderosa que dissipa a magia ao redor dele. Ayano fica surpresa, pois nem seus ataques mais fortes funcionaram, mas Ren consegue purificar a energia que transformava Yuji em golem. Ren acredita que o verdadeiro inimigo é a besta, então ele quer que Ayano e Kazuma se concentrem nela. Nesse momento, uma rocha voadora os atinge. Kurika aparece. Ayano tenta atacá-la com fogo, mas não funciona. Kurika zomba de Yuji por falhar, apesar de todo o poder que lhe deu. Kazuma percebe que Kurika está usando magia gravitacional, que vem da besta. Tiana o elogia por ter descoberto. Kurika explica que havia fundido uma parte do poder da besta em Yuji para transformá-lo em golem.
Kazuma rapidamente lança Ren voando em direção à mansão usando o poder do vento. Ren aterrissa dentro de uma caverna secreta onde encontra Ayumi. Os guardas tentam detê-lo, mas ele os ignora e pede desculpas a Ayumi por não tê-la ajudado antes. Mayumi tenta levar Ayumi embora, mas Ren os impede. Ele promete salvar ambas e diz aos guardas que já derrotou Yuji, o que os faz fugir. Ren convence Ayumi de que ainda podem encontrar um caminho onde todos vivam. Mesmo que Ayumi esteja destinada a morrer, aconteça ou não a cerimônia, Ren a encoraja a viver sua vida ao máximo. Ela começa a chorar e diz que quer viver uma vida feliz com ele. Enquanto dão as mãos, Kazuma entra, após deixar Ayano lutar sozinha contra Kurika, e pergunta a Ren se ele está pronto para enfrentar a besta. O ataque de fogo de Ayano é absorvido pela esfera gravitacional de Kurika, e ela é repelida. Kurika, também conhecida como a poderosa mulher que lidera o ataque, diz a Ayano que nem mesmo o clã Kusanagi pode resistir ao poder do monstro. Ela revela que nasceu sem a capacidade de usar magia da Terra e deseja poder real para mudar seu destino. Dentro de uma caverna, Ren pede a Kazuma que ajude a salvar Mayumi, que está presa em um pilar de cristal. Kazuma usa lâminas de vento para abrir o pilar, mas essa ação faz com que toda a caverna desabe. O caminho de fuga deles fica bloqueado, então Kazuma abre um buraco em direção à superfície e leva todos para fora. Ao chegarem à superfície, veem Ayano ainda lutando contra Kurika. Nesse instante, o líder do clã Tsubuki implora a Kazuma para deter sua filha Kurika. Ayano tenta atacar Kazuma com raiva, mas ele a bloqueia. Ele então corta o ataque mágico de Kurika ao meio e lhe diz que a cerimônia que ela está preparando não pode continuar. Contudo, Kurika está determinada a prosseguir. Kazuma desvenda seu plano. Ela quer enfraquecer a besta o suficiente para absorver todo o seu poder. Ela acredita estar controlando a besta, mas Kazuma explica que é o contrário. A besta lhe deu um pedaço de seu poder ao nascer e selou seu talento para a magia da terra, enganando-a para que acreditasse precisar realizar o ritual. Kurika recorda sua infância dolorosa, repleta de rejeição e solidão devido à sua falta de magia. Ela finalmente admite a verdade para si mesma. Kazuma percebe que o monstro deve ter sido selado dentro do pilar de cristal na caverna. Nesse exato momento, magma irrompe do buraco, e o aterrorizante monstro Zenon emerge dele, rugindo alto. Zenon retoma o poder que deu a Kurika, fazendo-a desabar de dor. Todos começam a lutar contra Zenon. Ayumi tenta impedir Ren de se juntar à luta, preocupada com sua segurança, mas Ren promete retornar vivo. Enquanto Kazuma usa ataques de vento e Ayano tenta cortar a cabeça do monstro com sua espada flamejante, nenhum de seus ataques surte efeito. Kazuma pega Ayano e voa para longe para protegê-la da magia gravitacional de Zenon. Kurika acorda e descobre que agora pode usar magia da Terra novamente. Enquanto outros atacam Zenon sem sucesso, Kazuma entende que a criatura está usando seus poderes para criar um escudo ao redor de seu corpo. Ayano pede que ele use o poder do Rei Espírito, mas Kazuma diz que só pode usá-lo por 5 minutos e precisa fazer valer a pena. Kurika ataca Zenon com lanças afiadas de terra e exige que a criatura devolva o tempo e a vida que lhe roubou. Mas ela é arremessada para longe. Vendo isso, Ayumi começa a chorar e observa Ren também lutar. Quando ele é lançado ao ar pelo monstro, Kazuma o resgata. Ayumi percebe que não lhe resta mais escolha. Ela inicia a cerimônia para enfraquecer a besta, sabendo que seu corpo não sobreviverá. Ren implora para que ela pare, mas Kazuma lhe diz que ela já conhece o risco e está fazendo isso por Ren, pois deseja viver sua curta vida com ele. Kazuma diz que eles devem derrotar Zenon agora. Ele pede a Ren e Ayano que o ajudem. Kazuma então abre os portões do céu para usar poder divino. Ele lança Zenon para o céu com uma forte tempestade de vento. Ren e Ayano trabalham juntos para destruir o escudo de Zenon. Finalmente, Kazuma aniquila a criatura com um tornado massivo. Após derrotar Zenon, Ayumi desaba. Ren corre até ela, e Kazuma impede Ayano de ir atrás deles. Ele explica a verdade. Ayumi não é um clone, mas uma garota humana de verdade. O líder do clã Tsubuki usou um item mágico chamado Ovo da Fada para acelerar seu crescimento, para que ela pudesse ser sacrificada em vez de Mayumi. Kazuma tristemente admite ser fraco demais para salvá-la. Ayumi, contudo, não está triste. Ela diz a Ren para não sentir pena dela. Embora o tempo juntos tenha sido curto, ela valoriza cada segundo. Mayumi também percebe o quão mal Ayumi foi tratada por seu clã. Enquanto Ayumi começa a se desfazer em pó, Ren começa a chorar. Ela lhe diz para não chorar, pois quer que sua última lembrança dele seja feliz. Ren finalmente diz a Ayumi que a ama, e ela responde que também o ama antes de desaparecer. O ovo da fada cai de seu corpo enquanto ela se transforma em pó. De coração partido, Ren chora alto e dolorosamente. No dia seguinte, Ren senta-se em silêncio perto da água para recordar Ayumi. Kazuma se junta a ele e diz que embora Ayumi possa ter sido criada, Ren a ajudou a se tornar uma pessoa real com emoções, mas Ren já sabe que ela tinha um coração desde o início. Ayano vem ao encontro deles e juntos eles se afastam, enquanto Ren recorda todos os momentos felizes que compartilhou com Ayumi. Alguns dias depois na escola, Ayano senta-se na aula, perdida em pensamentos, imaginando Kazuma com sua espada mágica, parecendo muito legal.
Sua professora a flagra sonhando acordada, e durante o recreio, sua amiga Yukari a provoca sobre seu encontro iminente com Kazuma. Mas Ayano, sendo a Sundara mais teimosa do mundo, recusa-se a admitir que gosta dele. Ela diz às amigas que não é um encontro e que só quer que Kazuma a convide para uma refeição cara porque ela lutou sozinha contra Catherine. Suas amigas, contudo, percebem que ela é apenas tímida demais para admitir seus sentimentos. Naquela noite, Ayano se arruma para seu jantar com Kazuma. Ela age como se só se importasse com a comida, mas no fundo está nervosa e animada. Enquanto Ayano vai ao encontro de Kazuma, seu primo mais novo, Ren, massageia as costas de Yugo e lhe diz que viu Ayano usando um vestido elegante. Yugo admite que espera que Ayano e Kazuma se aproximem. Ele acredita que Kazuma é importante para o futuro de sua família e deseja que aqueles dois adolescentes desajeitados se tornem um casal. Mas, por mais chances que lhes dê, eles nunca parecem fazer qualquer progresso romântico. Dentro do restaurante, Kazuma veste um terno formal. Ayano lhe diz que ele está bonito, e ele brinca perguntando se ela está se apaixonando por ele de novo, o que a deixa irritada. Enquanto continuam comendo, um garçom lhes traz uma garrafa de vinho sofisticado para finalizar a refeição com elegância. Nesse instante, um grupo de ladrões invade e faz todos de reféns, roubando seu dinheiro e objetos de valor. Kazuma e Ayano os ignoram e continuam comendo. O líder da gangue fica irritado e pergunta se eles não ouviram seu aviso. Kazuma calmamente lhe diz que a garota à sua frente não está com humor para ser incomodada. De repente, uma criatura flamejante aparece e incinera as armas dos ladrões. O monstro é um servo espiritual de uma mulher chamada Catherine MacDonald, que chega ao local. Catherine é de uma famosa família americana conhecida por sua poderosa magia de fogo. Eles criam um espírito forte combinando muitos espíritos e o usam como servo. Ayano não a reconhece e presume que os americanos combinam espíritos apenas porque não conseguem controlar mais de um. Catherine fica irritada e desafia Ayano. Ela quer a espada sagrada de Ayano, Enriha, para provar que sua magia de fogo é mais forte. Ayano não pode aceitar tal arrogância, especialmente de alguém que não moveu um dedo contra os ladrões. Então, as duas se preparam para uma batalha. Catherine se envolve em chamas e invoca seu servo espiritual mais forte, Metatron. Ayano percebe que essa criatura abriga milhares de espíritos em seu corpo e sente o quão poderosa ela é. Ela se sente confiante de que seu próprio fogo pode protegê-la, mas está enganada. O fogo de Metatron é especial e pode até ferir membros do clã Kunagi como ela. Metatron atira balas de fogo e ataca Ayano com uma espada. Seus movimentos estranhos a confundem, mas Kazuma lhe diz para não tratá-lo como uma criatura normal. Com a ajuda dele, ela consegue cortá-lo ao meio. Ela pensa que a luta acabou, mas a criatura se recupera rapidamente e ataca novamente. Ayano pede ajuda a Kazuma, mas ele já se foi. Metatron a arremessa através de uma parede, e Catherine lhe diz para desistir. Ayano se recusa a perder e continua lutando. Enquanto isso, Yugo recebe uma ligação de Kurika, que lhe informa que Ayano está lutando dentro de um prédio possuído por um espírito maligno. Esse espírito não pode atacar diretamente, mas aumenta as emoções negativas das pessoas ao redor. Ele fez os ladrões enlouquecerem antes. Kazuma já havia encontrado o espírito, mas Ayano acidentalmente o purificou durante sua luta com Metatron. Em certo momento, a criatura a ataca por trás, e a batalha abala todo o edifício. Ayano logo fica sem forças. Kazuma reaparece e lhe dá conselhos, dizendo que ela está usando seu fogo de forma errada. Quando ela corta Metatron novamente, percebe que Catherine é igual a ela, resistindo com toda a sua energia. Ayano se lembra da dica anterior de Kazuma e finalmente entende. Ela começa a reunir espíritos de fogo e cerca Metatron em suas próprias chamas. Desta vez, em vez de apenas atacar, ela usa seu poder para purificar os espíritos dentro do monstro. Funciona, mas os espíritos explodem e destroem a criatura. Kazuma salva Ayano, carregando-a para fora pouco antes de o prédio desabar. Catherine e seu servo também sobrevivem, mas Catherine declara a batalha um empate por enquanto. Ayano protesta dizendo que venceu e jura derrotá-la claramente na próxima vez. Ela quer lutar novamente imediatamente, mas Kazuma lhe diz para relaxar, pois o prédio está prestes a desmoronar. Ele pede que ela use suas chamas para destruir o andar superior, para que não desabe sobre ninguém. Ayano concorda, mesmo estando extremamente cansada e mal conseguindo ficar de pé depois. Ainda com fome, os dois vão a uma barraca de ramen próxima. Ayano reclama a princípio, mas aprecia a comida assim que a prova. Durante a refeição, Kazuma tira a garrafa de vinho que havia guardado durante o caos. Enquanto a serve, um pouco espirra no rosto de Ayano. Kazuma se inclina e lambe a gota de sua bochecha, o que a choca tanto que ela nem consegue reagir. De volta a casa, Yugo recebe uma ligação sobre os enormes danos que causaram ao prédio e percebe que terá que pagar por tudo. No dia seguinte, a besta espiritual de Catherine, Metatron, persegue um espírito maligno por uma área movimentada. Com um golpe de sua espada, ela destrói o espírito. As pessoas ficam chocadas, mas Catherine as acalma e diz que está ali para protegê-las. Notícias desse evento rapidamente chegam a Kurika.
Ela liga para Kazuma e pede que ele ajude a encontrar uma misteriosa usuária de magia de fogo. Ela descreve a suspeita como uma garota loira com seios grandes. Nesse instante, eles veem Catherine repreendendo um garçom por perto, e Kazuma confirma que ela é quem procuram. Catherine lhes diz que está apenas treinando para derrotar Ayano e quer pegar sua espada. Kurika ri e diz que a única espada que ela terá é a de Kazuma. Kazuma não acha que Catherine seja forte o suficiente para vencer Ayano. Ele a aconselha para aprimorar sua besta espiritual em vez de perder tempo. Catherine não quer conselhos de alguém que não pode usar magia de fogo e exige um pedido de desculpas. Kazuma, conhecido por nunca se desculpar, recusa. Ela o desafia para um duelo. Em um campo vazio, ela comanda Metatron para atacar Kazuma, mas ele o derrota facilmente. Catherine fica surpresa com sua força. Kazuma explica que seu método de luta é fraco, e que Ayano poderia queimar Metatron instantaneamente. Catherine não gosta do que ele diz, mas sabe que ele está certo. Ela se pergunta por que ele a está ajudando. Kazuma diz que está trabalhando apenas por dinheiro. Catherine pede que ele trabalhe para ela. No dia seguinte, em uma lanchonete, Ayano ouve que Kazuma está saindo com uma linda garota loira. Yukari comenta que eles formam um belo casal. Ayano, que jamais admite gostar de Kazuma, age como se não se importasse nem um pouco. Nesse exato instante, Kazuma aparece e entrega a Ayano um desafio duplo vindo de Catherine. Ayano percebe que Catherine é a garota que está com Kazuma. Ele se recusa a dar mais explicações e simplesmente vai embora. Mais tarde, Kazuma auxilia Catherine a treinar um novo feitiço mágico. Ele afirma que este encantamento tem uma chance muito maior contra Ayano do que o Metatron. Como ambas as garotas utilizam estilos de luta bastante semelhantes, Catherine precisa aprimorar suas habilidades. Kazuma diz a ela para treinar sozinha, pois ele deseja retornar para casa. Enquanto ele se afasta, Catherine o segue, mas tropeça em uma pedra e acaba caindo bem sobre o peito de Kazuma. Ao ouvir as batidas do coração dele, ela cora intensamente e percebe que se apaixonou por ele. Naquela noite, Ayano soca com raiva seu travesseiro, que tem o rosto de Kazuma estampado. No dia anterior ao duelo, ela come uma quantidade enorme de sobremesas para se sentir melhor, já que Kazuma a está ignorando. Mais tarde, Kazuma chega ao mesmo café acompanhado de Catherine. Ayano fica bastante surpresa ao vê-los juntos. Catherine avisa Ayano para estar preparada para o dia seguinte. Ayano pergunta se eles vieram apenas para provocá-la, mas Catherine responde que estão comemorando a conclusão de seu treinamento. Catherine abraça o braço de Kazuma e adverte Ayano para se manter bem longe de seu futuro homem. O clima fica bastante tenso até que Kazuma os interrompe. Catherine declara que se ela vencer o duelo, levará Kazuma para a América. Ayano não quer isso de jeito nenhum, mas Kazuma afirma que irá para qualquer lugar se o dinheiro for bom. Ayano fica triste e sai correndo, sendo seguida por suas amigas. Kazuma diz a Catherine para dar o seu melhor, pois Ayano está realmente furiosa agora. Ayano caminha sozinha, sendo acompanhada por Yukari e Nanaise. Ela para e lhes diz que não permitirá que Kazuma deixe o Japão. Ela quer que ele fique e pague por sua comida para sempre. Ela planeja esvaziar completamente a carteira dele. No dia seguinte, o duelo tem início no mesmo local onde Kazuma uma vez enfrentou Ryuya. Catherine invoca seu guardião e Ayano chama seu espírito de fogo em Heiha. Enquanto elas avançam uma contra a outra, Ayano purifica facilmente Metatron com suas chamas. Ela pensa que a batalha já está completamente terminada, mas Catherine apenas sorri. Ayano salta para apagar aquele sorriso do rosto dela, mas então uma chuva de fogo cai do alto. Pequenas e etéreas partículas espirituais a cercam e começam a atacá-la. Este é o plano de Kazuma. Ele sabe que Ayano sempre tenta derrotar seu inimigo com um único golpe poderoso, então ele utiliza essa fraqueza contra ela. Suas amigas chamam Kazuma de traidor, mas ele apenas deseja que Ayano se torne mais forte. Ayano desvia das balas de fogo, mas logo é atingida. As partículas continuam atacando sem parar até que ela caia. Catherine pede que ela admita a derrota e fica extremamente animada com a ideia de levar Kazuma para conhecer seu pai. Mas Ayano não vai desistir de jeito nenhum. Ela salta e destrói todas as partículas espirituais de uma só vez. Usando a energia delas, ela potencializa sua espada e atinge Catherine com força total. Desta vez, Catherine perde. Embora ela se levante novamente, não planeja mais lutar e aceita a derrota. As duas garotas apertam as mãos, e Yukari e Nanaise percebem que Kazuma apenas orquestrou essa luta para auxiliar Ayano a aprimorar suas habilidades. Mas assim como ela, ele esconde seus sentimentos e não admite o motivo de ter feito isso. Já que Ayano venceu, ela pede a Kazuma para levá-la para jantar, mas Catherine a impede. Ela diz que, embora tenha desistido de levá-lo para a América, nunca afirmou que pararia de persegui-lo. Alguns dias depois, um site estranho pergunta a um jogador se ele deseja ter poder. Na escola, Nanai exibe suas habilidades atléticas saltando sobre uma barra, e todas as garotas a admiram. Mas um garoto esquisito chamado Utsumi secretamente tira fotos inadequadas dela. Mais tarde, enquanto as garotas jogam tênis, ele continua tirando ainda mais fotos. Nanaise fica furiosa e o atinge no rosto com uma bola de futebol. E em seguida, quebra a câmera dele. Utsumi tenta mentir dizendo que estava tirando fotos para o anuário, mas as garotas não acreditam nele. Quando elas verificam a mochila dele, encontram fotos secretas do vestiário das garotas, tiradas com câmeras escondidas. Furiosas, as garotas o espancam com vassouras. Nanaise pede para elas pararem, pensando que Utsumi havia aprendido a lição. Mas em vez disso, ele interpreta mal a gentileza dela e acredita que ela gosta de suas fotos. Ele até pensa que ela quer que ele tire fotos apenas dela. Enojada, a amiga de Nanaise o atinge novamente, desta vez com um taco de beisebol de metal.
Na cidade, Kazuma e Ayano são parados por um homem bastante musculoso. Ele tenta bancar o durão, mas eles o ignoram e continuam a discutir. Quando ele ataca, Kazuma o derrota rapidamente, quebrando sua perna e deixando-o inconsciente. O homem retorna à sua forma normal e Kazuma considera contar a Karika sobre o estranho acontecimento. Ayano sente ciúmes de Karika e não quer conhecê-la. Quando Kazuma a provoca, Ayano se afasta com raiva e vê Utsumi murmurando sobre vingança. No dia seguinte, Nanai se descobre que sua amiga Tsujino, aquela que usou o taco em Utsumi, está agora no hospital com febre alta e em coma. Yukari brinca dizendo que Utsumi pode tê-la amaldiçoado. Enquanto está inconsciente, Tsujino sonha com o momento em que Utsumi aceitou o poder do misterioso site e se lembra de ter sido atropelada por um carro. Utsumi continua avisando todas as garotas que o machucaram, e logo a maioria delas adoece ou sofre acidentes. Nanai ouve alguns garotos conversando sobre como Utsumi está amaldiçoando as garotas, mas eles se perguntam por que Nanai ainda está bem. Eles pensam que talvez Utsumi a esteja guardando para o final. Yukari conta a Ayano sobre as coisas estranhas que estão acontecendo com todas as garotas, mas Ayano acredita que Nanai estará segura. Após 3 dias, Utsumi retorna à escola e age de forma muito estranha. Ele empurra um estudante para o lado e afirma que agora possui superpoderes. Ele diz a todos que foi escolhido, e que agora detém um poder de maldição mortal. Nanai o ignora a princípio, mas concorda em conversar quando ele insiste. Lá fora, Utsumi tenta assustá-la fingindo disparar energia de suas mãos, mas ele falha miseravelmente. Nanai não se impressiona e lhe diz que mesmo com poderes, ele continua sendo patético. Utsumi fica furioso e diz que pode matar usando seus poderes amaldiçoados. Ele exige que Nanai implore por sua misericórdia e concorde em ser sua serva. Mas Nanai não recua de forma alguma. Enquanto ele carrega outro ataque de energia, ela usa um taser para chocá-lo e o deixa inconsciente. As garotas haviam planejado isso com bastante antecedência. O taser era de Yukari, mas ela não revela onde o conseguiu. Kurika logo chega e prende Utsumi. Yukari, mais tarde, entrega a ela um relatório completo, e Kurika brinca, dizendo que gostaria que Yukari trabalhasse para ela. Kurika explica que muitas pessoas na cidade estão de repente adquirindo superpoderes. Até mesmo o homem musculoso que Kazuma enfrentou anteriormente era um deles. Kurika afirma que essas pessoas com poderes estão lutando nas ruas e causando danos a pessoas comuns. Yukari diz que leu online que eles obtêm poderes de um site que se assemelha a um jogo e que precisam machucar os outros para se tornarem mais fortes. Kurika pede a ela para compartilhar o link do site, pois sua equipe é pequena e o número de casos está aumentando consideravelmente. Ela então pede a Ayano e Yukari para ajudarem na investigação. Yukari concorda imediatamente, mas Ayano não quer de jeito nenhum. Então Yukari a força a participar. Quando Ayano ouve que Kazuma também está ajudando, ela fica curiosa e pergunta se a parceira dele é uma mulher bonita. Kurika diz que é um homem, mas Ayano ainda se sente desconfortável, pensando que Kazuma pode se apaixonar por qualquer pessoa. Naquela noite, o novo parceiro masculino é atacado em um beco por um cão infernal e seu dono. Kazuma observa de longe, prestando atenção em cada detalhe. O atacante fala sobre alcançar um lugar chamado Pandemônio para aprimorar seus poderes. Ele se expressa como se estivesse em um videogame, o que deixa Kazuma ainda mais desconfiado. Quando o cão infernal ataca, o novato atira em seu rosto, mas ele continua avançando. Kazuma intervém, corta a fera e derrota o dono. O novato chora, sem compreender por que ele precisa fazer parte da polícia especial. Kazuma diz a ele para ir descansar. Nesse exato momento, Kazuma vê alguém que se parece exatamente com seu amor do passado, Suiling, e fica completamente chocado. Kazuma persegue Suiling quando ela de repente foge, mas ao fazer isso, ele perde de vista tanto ela quanto o mestre do inimigo, que consegue escapar. Enquanto isso, Ren está passando um tempo com Kanan até que Tatsuya aparece e o leva embora, querendo passar um tempo a sós com ele. Enquanto os dois garotos discutem, outro garoto se aproxima de Kenon, lembrando-a de um plano para ir ao karaokê. Ela se recusa a ir, mas Tatsuya a incentiva a aceitar para que ela possa deixá-los em paz. Irritada, Kanon quebra o pé do garoto e lhe diz claramente que não está interessada. No entanto, o garoto interpreta mal a rejeição dela e continua a acreditar que ela gosta dele. Rin intervém para impedir que o garoto a assedie. Mas quando o garoto se gaba de sua aparência, Kanon e Tatsuya trabalham juntas e o jogam com força no chão. Enquanto o garoto tenta socar Kenon, Ren o agarra e o empurra contra uma parede. O garoto então ameaça chamar seu irmão mais velho, que possui poderes mágicos. Ele afirma que se vingará, enquanto o grupo de Ren ri dele, pensando que ele está brincando. Mas ele está falando sério e diz que lhes dará uma lição. Ao mesmo tempo, Ayano e suas amigas estão desfrutando de muitas sobremesas em uma padaria. Ela pergunta a Yukari por que ela não tem medo de investigar pessoas com magia. Yukari revela que também possui poderes, mas os utiliza para proteger os outros. Ela diz às amigas que elas não precisam ficar com ela se sentirem desconfortáveis, mas elas permanecem porque se importam com ela. Mais tarde naquela noite, Yukari vê uma garota estranha em um traje de empregada sendo perseguida por Catherine. As duas usuárias de magia lutam no meio da cidade sem se importar com as pessoas ao redor. Ayano se envolve pensando que a empregada é a causa dos problemas recentes, mas acontece que a empregada está na verdade trabalhando para Kurika, e mostra seu distintivo de polícia. Enquanto Catherine ri orgulhosamente, Ayano se pergunta por que alguém como ela foi contratada. A empregada começa a lançar estrelas mágicas, que Ayano e Catherine destroem,
Catherine pergunta como ela obteve seus poderes, e a empregada diz que os recebeu através de algo chamado Pandemônio. Ela carrega um ataque poderoso, mas Ayano purifica sua magia, e Metatron termina a luta queimando-a. Depois, Catherine informa Kurika que a garota está agora sob sua custódia e a leva embora sem compartilhar mais detalhes com Ayano. Enquanto isso, Kazuma permanece sozinho no topo de um edifício alto. Ele finalmente atende a ligação de Kurika, mas não tem interesse em conversar, pois ver alguém como Suiling o afetou profundamente. Em outro lugar, Rin e seus amigos são sequestrados por alguns bandidos e levados para um beco. O garoto que eles haviam espancado antes aparece com seu irmão mais velho, que utiliza magia de fogo. Ele ordena ao irmão que os queime a todos. O usuário de fogo ataca com chamas, mas Ruenas bloqueia com extrema facilidade. Ele repreende o homem por atacar pessoas normais, o que é contra as regras. Mas o homem não sabe de nenhuma regra e diz que obteve seus poderes de um jogo. Quando ele invoca uma fênix para derrotar a Ren, Ren revida usando serpentes de chama e percebe que o homem está sendo controlado por um espírito. O irmão mais novo fica chocado ao ver seu irmão forte sendo espancado e culpa Bernhard por ter dado poderes de fogo a outra pessoa. Ren supõe que Bernhard possa ter feito isso para provar quem é o verdadeiro mestre do fogo. O inimigo libera todo o seu fogo, mas Ren o bloqueia com a mão e usa chamas de purificação para remover o espírito que estava dentro. O homem fica surpreso quando o ataque não causa nenhum dano, mas logo percebe que suas chamas desapareceram. Ren explica que ele apagou os poderes de fogo do homem. Todos os inimigos fogem apavorados, enquanto Tatsuya e Cannon sorriem, orgulhosos da força de Ren. Mais tarde, a empregada conta a Kurika que obteve sua magia de um site estranho chamado Pandemônio. Ela diz que a tela do computador dela ficou branca e a fez desmaiar. Quando ela acordou, já possuía poderes. Karika e Izumi descobrem que isso faz parte de um processo de invocação de espíritos, e muitos outros receberam seus poderes da mesma maneira. No entanto, ninguém conseguiu entrar no site uma segunda vez. A única coisa clara é que os usuários recebem pontos de experiência por meio de e-mails. Assim que acumulam pontos suficientes, são convidados para o Pandemônio e promovidos a uma classe mais forte. O usuário de fogo de antes também havia recebido seu poder dessa forma. Ele apenas se lembra que o Pandemônio está localizado entre duas torres altas, mas não sabe de mais nada. Ren investiga e encontra as torres. Quando eles entram, parece vazio entre elas, mas Ren sente algo estranho. Ele usa uma bola de fogo para revelar uma distorção espacial oculta. Após confirmar que o Pandemônio existe, ele tenta sair, mas Bernhard aparece de repente e o sequestra. Kanan e Tatsuya, que estavam seguindo logo atrás, percebem que Ren não está mais com eles. Kazuma vai a uma reunião na propriedade Kunagi, onde Kurika informa Yuko e Genma sobre um problema bastante sério. Adolescentes estão adquirindo poderes mágicos de espíritos, e eles não conhecem o perigo. Se continuarem a usar esses poderes, os espíritos os destruirão lentamente por dentro. Kurika já prendeu alguns deles e reuniu provas. Ela agora quer a ajuda da família Kunagi, mas Kazuma não está realmente prestando atenção. Ele não consegue parar de pensar em Suiling. Então, ele se lembra de que os olhos dela parecem diferentes. Percebendo que alguém pode estar o enganando, ele deixa a reunião com raiva, pronto para descobrir a verdade e punir quem quer que esteja por trás disso. Enquanto Kazuma sai furioso, Ren tenta segui-lo, mas recebe um telefonema de Kana. Ela lhe diz que Ren desapareceu de repente. Isso deixa todos preocupados. Kazuma, Ayano e os outros se encontram rapidamente e decidem encontrá-lo. Um agente novato os leva ao local onde Ren desapareceu. Kazuma então sente uma estranha distorção espacial nos andares superiores de um prédio próximo. A área está oculta, então até mesmo sua visão está bloqueada. Kurika entende que apenas uma força poderosa pode criar tal espaço, mas Kazuma não espera. Ele usa a magia do vento para abrir a barreira e entra sozinho no lugar estranho. Kurika então ordena que o prédio seja evacuado. Ela sabe que Kazuma não será nada fácil com quem quer que tenha sequestrado seu irmão. Enquanto Kazuma explora o lugar conhecido como Pandemônio, Ayano e Kurika pegam um elevador para segui-lo. Quando chegam à área distorcida, a pressão do vento é tão forte que se torna difícil permanecer em pé. Ayano quer destruir a barreira completamente, mas Kurika a impede. Ela não quer que o público saiba de absolutamente nada. Em vez disso, ela usa seus poderes para abrir um portão. Elas caminham por um salão enorme até encontrarem uma garota misteriosa chamada Lápis. Ayano descobre que Lápis trabalha para Bernhard, o homem por trás de tudo isso. Ayano exige encontrar Bernhard, mas Lápis se recusa e as adverte para irem embora ou serão destruídas. Ela empunha uma espada enorme e bloqueia o caminho delas. Ayano invoca seu espírito de chama em Reia e ataca, mas a espada de Lápis é extremamente resistente. Embora Ayano a atinja com fogo, Lápis o absorve e o dispara de volta. Então, Lápis salta alto para esmagar Ayano, que mal consegue desviar. Ayano fica irritada porque Kurika não a está ajudando, mas Kurika não é forte o suficiente para lutar contra alguém como Lápis. Enquanto isso, Ren está trancado em um quarto escuro e usa seu fogo para enxergar. De repente, Bernhard ilumina o quarto e o cumprimenta. Ele oferece a Ren uma chance de aprimorar seu nível mágico, mas Ren recusa. Ele quer que Bernhard pare de dar poder às pessoas e de usá-las como cobaias. Bernhard admite que tudo isso faz parte de seu experimento.
De volta à batalha, Ayano continua a lutar com dificuldade contra Lápis. Ela tenta um grande ataque de fogo, mas Lápis o reflete novamente. Ao mesmo tempo, Kazuma está preso em um labirinto de estranha energia espacial. Se ele tentar destruí-lo, vidas inocentes no prédio podem ser prejudicadas. Então, ele usa cuidadosamente uma magia de vento especial de Velia para compreender a área e desliga a magia rapidamente para evitar riscos. Funciona, e ele encontra a saída. Kazuma finalmente entra no salão de Bernard e corre para abraçar seu irmão mais novo. Ele rapidamente percebe que o homem à sua frente é o próprio Bernard. Kazuma se lembra de ter poupado a vida de Bernard no passado após derrotar seu professor. Mas Bernard diz a Kazuma para não se encher de si mesmo. Ele afirma que Kazuma só está vivo porque nunca o considerou digno de atenção. Kazuma ri dele e então pergunta se ele é quem fez alguém se parecer com Suiling. Nesse exato momento, Ayano usa um ataque de fogo massivo e irrompe no salão. Quando Kazuma se vira para olhar, ele congela em choque. Lápis, a garota que Ayano estava enfrentando, se parece exatamente com Suiling. Depois disso, Ayano tenta atingir Lápis usando seus poderes, mas Lápis bloqueia e desvia de tudo com sua espada. Justo quando Ayano está prestes a finalizá-la, Kazuma intervém e envia uma rajada de vento para detê-la. Ele continua olhando para Lápis porque ela o lembra de alguém a quem ele fez uma promessa no passado, e ele simplesmente não consegue esquecer isso. Isso só deixa Kazuma ainda mais furioso, e ele começa a gritar com Bernard, perguntando-lhe quem Lápis realmente é. Ele diz que não há a menor chance de aquela garota ser Suiling. Ainda assim, Kazuma não acredita em nada do que Bernard diz e lhe fala que ele permitiu que o diabo levasse tudo do coração e do corpo dela. Bernard então diz a Kazuma que a garota chamada Lápis é o que restou de Suiling, a garota que ele não conseguiu proteger porque era muito fraco naquela época. Assim que Kazuma tenta atacar Bernard por pura raiva, Lápis intervém e bloqueia o golpe. Bernard então diz que já é o suficiente por hoje e decide ir embora. Ele explica que já concedeu grande poder aos jovens deste país e deu esse mesmo poder a Lápis também. Mas ao contrário dos outros, Lápis possui a classe de uma mestra espadachim. Bernard diz a Lápis para destruir o prédio antes que eles partam, então Lápis transforma sua espada em uma gigante e corta o edifício inteiro ao meio com um único golpe. Kazuma rapidamente salva a todos pouco antes de o prédio desabar, mas depois disso, ele desaparece sem deixar rastros. Mais tarde, Kurika exibe um vídeo editado que eles planejam compartilhar com a mídia. Ninguém teve notícias de Kazuma desde que ele os resgatou do desabamento. Kanagi ainda está surpresa por terem saído tão facilmente, então Ayano explica que o vento de Kazuma os ajudou a escapar. Kunagi adverte Ayano para estar preparada da próxima vez que tiver que enfrentar este inimigo. Ren então diz que o pandemônio já foi destruído, mas Kurika explica que o vídeo foi, na verdade, gravado depois que ele foi destruído na noite anterior. Kurika revela que a maioria das pessoas com poderes que estavam trancadas em celas conseguiu sair e fugir de seus quartos. Palavras estranhas escritas em sangue aparecem nas paredes, e essas mensagens de sangue perguntam se eles querem aprimorar seus poderes, obtendo melhorias e mais força apenas mudando de classe. Kurika diz a Ayano que há um novo lugar de caos total acontecendo neste exato momento, e ela afirma que essas mensagens de sangue estão vindo daquele lugar terrível. Kurika também diz a Ayano que essa foi a escolha que a pessoa chamada Utsumi fez, e Ayano fica realmente chateada ao ouvir isso. Quando Kurika vê que Ayano está chateada, ela diz que essa escrita de sangue foi encontrada na cela de isolamento de Utsumi, onde ele estava sendo mantido sozinho. Kurika está preocupada que Utsumi possa tentar ir atrás de Nanaise, mas ela diz a todos que não precisam se preocupar, pois a segurança já está reforçada para manter Nanaise em segurança. No entanto, Kuma então informa ao grupo que Bernard é, na verdade, o presidente do conselho de um grupo chamado Almagest. Ele explica que Almagest é um grupo de magia muito conhecido na Europa, e eles são vistos como um dos maiores especialistas quando se trata de magia moderna. Ele também diz que Almagest não gosta de Kazuma, e tem algo contra ele. Karika decide explicar o que aconteceu há 4 anos. Ela diz que, antes de Kazuma se tornar o contratante, ele conheceu uma mulher chamada Tsui. Kazuma e Tsui viveram uma vida simples, mas muito feliz juntos. Kazuma ajuda no restaurante de Suei e trabalha arduamente todos os dias. Durante esse período, Kazuma se torna uma pessoa melhor, pois antes disso ele estava com raiva e perdido após ser expulso de sua casa. Mas Suei não se importa com isso, pois ela o vê por quem ele realmente é e não se importa se ele tem poderes ou não. Ao mesmo tempo, Kazuma pensa no momento em que conheceu Tsui. Em sua memória, Tsui o olha e pergunta se ele seria capaz de protegê-la, e Kazuma responde que sim, sem a menor dúvida. Os dois então compartilham um beijo sob a suave luz da lua. Mas logo depois, algo no comportamento de Tsui muda. Ela desaparece de repente sem dizer uma palavra. Isso faz Kazuma sentir raiva e dor novamente, e então ele começa a rir como se tivesse perdido o controle, e seus olhos brilham em vermelho vivo enquanto ele finalmente entra num estado sombrio. Em seguida, Ayano e Karika vão ao hotel de Kazuma para vê-lo, mas ao chegarem lá, descobrem que ele não está em seu quarto. Karika informa a Ayano que a equipe do hotel disse que Kazuma não voltou desde que todo aquele caos aconteceu. Ela também tenta ligar para ele, mas seu telefone não funciona, e a chamada não completa de jeito nenhum. Mais tarde, há uma competição entre alguns lutadores com poderes. 2 deles, Shin, o Brilhante, e Lai, o Diabo, são escolhidos para se enfrentar em uma luta.
Lai diz a Shin que ele se aprimorou da primeira para a segunda classe e se tornou uma semente. Mesmo assim, Shin afirma que Lai nem terá tempo de exibir sua força, já que ele é apenas um usuário de bestas mágicas. No início, Lai tem a vantagem e parece que vai vencer, pois usa sua besta invocada para desferir ataques pesados em Shin e feri-lo gravemente. Mas depois de causar algum dano, Shin finalmente se concentra e reverte a situação, tornando-se quase impossível de ser derrotado. Ele revida com força total, destruindo cada uma das bestas de Lai uma por uma, e Lai sente a dor de cada uma sendo dilacerada. Depois disso, Kazuma aparece e Lai tenta lutar contra ele, mas Kazuma rapidamente prova quem está no controle e o domina facilmente. Ele então usa seu poder para mergulhar fundo na mente de Lai, extraindo cada pedaço de informação que consegue encontrar. Mas mesmo depois de vasculhar seus pensamentos, Kazuma não obtém a resposta que deseja, então ele passa para Shin em seguida. Ele faz a mesma coisa, vasculhando a mente de Shin em busca da localização de Pandemonium, mas também não a encontra lá. Em vez disso, ele acaba descobrindo algo mais, uma informação importante sobre Utsumi. Todas as pessoas assistindo ficam aterrorizadas e começam a fugir depois de ver o que Kazuma acabou de fazer. Pouco tempo depois, Kurika, Ayano e Ren chegam ao local. Kurika lhes diz que Kazuma tem agido de forma selvagem ultimamente, tentando desesperadamente descobrir onde Pandemonium está. Por outro lado, Utsumi foi promovido à terceira classe e agora é um mestre de runas. Naquela noite, Izumi e Catherine estão de plantão para vigiar a casa de Nanae. De repente, uma força aparece e rompe a barreira de proteção de Izumi. No entanto, Izumi fica fraca depois disso, e Catherine rapidamente invoca Metatron, preparando-se para lançar um ataque. Nesse exato momento, Kazuma aparece, e por um segundo Catherine pensa que ele está ali para ajudá-las. Mas então, Izumi se manifesta e lhe diz que Kazuma é na verdade quem quebrou a barreira. Ouvir isso choca Catherine, mas mesmo surpresa, ela se recusa a recuar e não permitirá que Nanaise seja levada sem lutar. Mais tarde, Catherine enfrenta Kazuma e decide iniciar um ataque usando seu poderoso espírito Metatron, mas Kazuma demonstra suas habilidades muito mais fortes ao vencê-la facilmente e fazê-la cair inconsciente sem usar quase nenhuma energia. Depois que isso acontece, Catherine acorda e vê uma cena muito perturbadora, onde Nanaise sai da casa e se afasta deles. Na manhã seguinte, Ayano pensa em Kazuma, e como ele continua a pensar em sua namorada em vez de prestar atenção nela. E mais tarde naquela mesma noite, reencaminha pelo parque com seus amigos quando ouvem pessoas próximas falando sobre um poderoso usuário de magia do vento que tem causado problemas na área deles. Ren e seus amigos ficam muito curiosos e correm rapidamente em direção aos ruídos altos, querendo descobrir o que está acontecendo e o que causou todo o problema e caos ao redor deles. Ao chegarem ao local, veem uma situação tensa onde um dos usuários de poder locais avança e se prepara para lutar contra Kazuma. O lutador claramente quer testar o quão bom ele é e ganhar alguma experiência de combate ao derrotar alguém tão famoso e poderoso quanto Kazuma se tornou. Mas Kazuma não retém nada de sua força, mostrando exatamente o quão poderoso ele realmente é, que está ao derrubar a pessoa facilmente, com quase nenhum esforço ou dificuldade. Após aquele primeiro ataque, ele continua atacando o oponente, fazendo-o sofrer muito sem mostrar a menor quantidade de misericórdia ou bondade. Ren aparece enquanto Kazuma ainda está no meio de seu ataque e tenta falar com seu irmão mais velho, esperando que talvez ainda haja alguma parte do antigo Kazuma dentro dele em algum lugar. Mas Kazuma não parece mais a mesma pessoa que costumava ser e ele age como alguém completamente diferente de antes, dizendo friamente a Ren para não se intrometer em seus assuntos e não se envolver nas coisas que ele está fazendo agora. Vendo o quão séria e perigosa a situação toda se tornou, Tatsuya rapidamente agarra Ren pelo braço e todos os três fogem da área o mais rápido que suas pernas podem levá-los, sentindo-se muito abalados e perturbados pelas coisas terríveis que acabaram de testemunhar. Apenas olhar para Kazuma nesse estado assustador os enche de medo e lhes dá um pressentimento horrível sobre as coisas terríveis que ele pode fazer em seguida. Mais tarde, Ayano e seus amigos vão visitar o hospital local, esperando conversar com o usuário de poder que lutou contra Kazuma antes. Eles querem obter qualquer tipo de informação útil que possa ajudá-los a entender o plano de Kazuma ou encontrar uma maneira de pará-lo antes que as coisas piorem ainda mais do que já estão. Mas infelizmente, a visita não os ajuda em nada, porque a pessoa que vieram questionar não consegue compartilhar nada útil ou importante sobre o que aconteceu durante a luta com Kazuma. Após essa visita decepcionante, Ayano diz a Catherine que Kurika acredita que ela é a única pessoa capaz de impedir Kazuma de causar mais destruição e danos a pessoas inocentes. Ouvir essas palavras deixa Catherine muito chateada e irritada, e ela reage com ciúmes e descrença, recusando-se a acreditar que Kurika escolheria Ayano em vez dela para algo tão importante e sério. Ayano não entende realmente por que Catherine está agindo de forma tão emocional sobre essa situação, sem perceber que as palavras de Kurika têm um significado muito mais profundo por trás delas, e que outras pessoas podem ver uma conexão especial entre ela e Kazuma que nem mesmo ela nota ou compreende.
Enquanto isso, Yukari descobre informações muito importantes sobre a localização de Pandemonium e decide se infiltrar para coletar ainda mais detalhes sobre este lugar misterioso e perigoso. Yukari segue para uma reunião secreta onde muitos usuários de poder se reuniram, usando um disfarce cuidadoso na esperança de que ninguém no encontro seja capaz de reconhecer quem ela realmente é. Utsumi aparece no encontro e começa a compartilhar informações muito importantes com todos os usuários de poder ali reunidos sobre eventos que acontecerão em breve. Utsumi anuncia a todos que Pandemonium descerá ao Central Park exatamente à meia-noite do dia seguinte, criando uma oportunidade especial para aqueles que desejam obter maiores habilidades mágicas do que as que possuem atualmente. Ele promete que quaisquer usuários de poder que conseguirem chegar ao local específico a tempo receberão um poder incrível que vai muito além de suas capacidades e forças atuais. Yukari imediatamente começa a enviar todas essas informações muito importantes para Ayano por mensagens de texto em seu telefone, mantendo-a informada sobre tudo o que aprende durante a reunião secreta. Depois que Utsumi termina de dar sua mensagem à multidão, ele levanta os olhos e vê Yukari entre todos os usuários de poder reunidos, mesmo que ela esteja usando um disfarce. Yukari rapidamente envia a Ayano uma última mensagem de texto urgente explicando que alguém descobriu sua verdadeira identidade e que sua missão secreta foi descoberta e arruinada. Ela começa a fugir do encontro o mais rápido que pode, mas Utsumi a alcança antes que ela consiga escapar para um lugar seguro. Ayano e Kurika recebem a mensagem desesperada de Yukari e imediatamente entendem que a situação se tornou extremamente urgente e perigosa, e exige que elas ajam imediatamente. Kurika de repente percebe que Kazuma já sabe exatamente onde Pandemonium está localizado através de seu cuidadoso planejamento e preparação. Na noite em que ele deliberadamente permitiu que Utsumi sequestrasse Nanais, Kazuma deve tê-lo seguido secretamente de volta à sua base escondida, para descobrir que Pandemonium está, na verdade, localizado no parque. Karika entende que Kazuma se recusou a agir imediatamente porque ele quer que Bernhard complete todos os seus planos malignos primeiro, e então destrua tudo no último minuto possível para o maior impacto e efeito. Kazuma quer ver o desespero completo e a dor avassaladora nos olhos de Road, enquanto ele destrói tudo o que Road trabalhou tão arduamente para alcançar ao longo do tempo. Kurika acrescenta que Bernhard deve ter percebido que Kazuma havia descoberto a localização de Pandemonium através de sua própria rede de inteligência e sistema de coleta de informações. Depois disso, Utsumi decide lutar contra Bernhard porque ele pensa que seus novos poderes o tornam muito forte agora. Essa má decisão não funciona bem para ele de jeito nenhum. Depois disso, Guma se prepara para ir encontrar Kazuma para que possa matá-lo e parar todas as coisas ruins que ele tem feito. Mas Ayano conversa com Gemma e o faz acreditar que ela será quem vai parar Kazuma. Ela faz uma promessa em sua espada especial de que terminará este trabalho e o fará. Gemma não quer realmente recuar, mas ele o faz de qualquer maneira e deixa a área. Agora são apenas Ren e Ayano que têm que lidar com Kazuma e resolver este problema. Naquela noite, Ren e Ayano foram ao parque e encontraram os usuários de poder eliminando uns aos outros. Eles estão tentando reduzir a competição na expectativa de que o Pandemonium os mate. No entanto, Ren decide queimá-los com fogo de purificação para suprimir os Ilmas em seus corpos. Eles estão nisso quando o relógio toca para informá-los que já é meia-noite. Pandemonium começa a se manifestar, e todos os usuários de poder começam a se transformar em bestas. Eles começam a correr em direção a Pandemonium. Ao mesmo tempo, Kazuma também mostra seu rosto. Kazuma elimina todas as bestas em seu caminho e está prestes a se mover para Pandemonium quando Ren e Ayano chegam. Ren tenta dizer a Kazuma que Suei não ficará feliz se o vir assim. Buscar vingança não trará os mortos de volta. Kazuma cala Ren e diz que não está buscando vingança, pois ele só quer matar Bernhard apenas por matar. Ele avisa Ren para não entrar em seu caminho. Ayano então intervém. Ela está bem ciente de que palavras não podem pará-lo, e está pronta para usar a força. O poder de Kazuma é tão avassalador, e ele ainda nem usou o poder do contratante. Ayano começa a se encorajar para ficar no caminho de Kazuma. Kazuma a ensinou muito, e ela está pronta para colocar isso em prática. Uma batalha se segue entre a dupla, e Ayano consegue enfrentar Kazuma. Ela começa a atacar Kazuma ferozmente, e Kazuma nem consegue se forçar a matar Ayano. Ayano fica mais séria e o fogo ao redor de sua lâmina se torna vermelho vivo. Essa cor sinaliza o poder da chama escarlate. Ayano então lembra Kazuma da verdadeira razão pela qual ele adquiriu o poder em primeiro lugar. O poder é para proteger e não para destruir. No entanto, Kazuma disse a ela, uma vez que ele manterá todos ao seu redor seguros sem escolher quem ajudar. As palavras de Ayano começam a fazer Kazuma pensar diferente e ele entende que fez algo errado. Ele se lembra da promessa que fez antes e seus olhos mudam de vermelho vivo de volta para a cor normal de seus olhos. Ayano sabe que Kazuma voltou a ser ele mesmo, mas ela ainda o ataca uma última vez com um movimento muito forte. Ela faz isso para fazê-lo pagar por perder o controle de si mesmo. Quando a luta termina, Kazuma volta a agir como seu eu orgulhoso de sempre.
Ele beija Ayano no pescoço e ela fica surpresa com o que ele faz. Nesse exato momento, os corpos mortos dos Yuma que Kazuma derrotou começam a se mover em direção ao Pandemonium. Ayano diz que isso deve ser o começo de algo muito grande acontecendo. Kazuma quer destruir Pandemonium antes que algo comece, mas Ayano lhe diz que Nanais e Yukari estão presas lá dentro porque foram levadas antes do início da luta principal. Depois disso, há um flashback que mostra como Sui foi morta como uma oferenda ao diabo em uma terrível cerimônia, e Kazuma não conseguiu resgatá-la desse destino horrível. Fica claro que Bernhard foi a pessoa que realizou a cerimônia mortal que encerrou a vida de Sui, e a tirou de Kazuma para sempre. De volta ao presente, Kazuma, Ren e Ayano entram em Pandemonium juntos como um grupo. Kazuma explica a Ayano que Lapis não tem mais nenhum controle ou poder sobre ele, porque para ele, ela não passa de uma marionete sem vida agora, sem nenhum significado real. Ao chegarem à área da entrada principal, eles descobrem Lapis segurando Nanais e Yukari como suas cativas e prisioneiras. Utsumi também está presente neste local, preso dentro de um cristal mágico que o mantém congelado e completamente incapaz de mover seu corpo. Lapis começa a lhes dizer que Pandemonium foi trazido para Tóquio como parte de um experimento científico focado na criação de uma combinação de humanos e demônios, que eles chamaram de seres Homo Superior. Ela explica que eles espalharam o poder mágico de Yuma para muitas pessoas diferentes usando a internet e redes de computadores e então cultivaram esse poder como plantas no oceano. Os cientistas usaram todo esse processo para coletar todo tipo de informação importante sobre como combinar com sucesso humanos e demônios em um único ser. Lapis ergue sua espada afiada bem alto no ar e corta a cabeça de Utsumi sem qualquer hesitação ou segundo pensamento. No exato momento em que ela realiza essa terrível ação, um enorme terremoto abala tudo na área circundante e um gigantesco círculo mágico aparece ao redor de todo o local onde eles estão. Lapis então anuncia a todos que o processo para trazer Belial ao mundo deles está agora completamente finalizado e bem sucedido. Belial é um dos mais poderosos príncipes do inferno, o que torna toda a situação extremamente perigosa e assustadora para todos os envolvidos. Ela explica que as almas de todos os usuários de poder foram usadas como oferendas para invocá-lo do submundo, e a alma de Utsumi foi a última necessária para completar o ritual mágico. Lapis diz ao grupo que seu mestre uma vez a ensinou que quanto mais medo e tristeza ela causa nas outras pessoas, mais perto ela chega de ganhar um coração de verdade para si mesma. Ela diz que representa a emoção final que as pessoas sentem pouco antes de morrerem e deixarem este mundo, mas no fundo, ela quer experimentar emoções reais por si mesma. Logo depois que ela termina de dizer essas palavras, uma batalha muito feroz começa entre eles. Lapis começa a lutar usando os cristais mágicos ao seu redor, transformando-os em armas perigosas para atacar seus inimigos e também usando-os como escudos fortes para bloquear os ataques do grupo contra ela. Ren salva com sucesso Nanais e Yukari usando seus poderes mágicos especiais, e Kazuma diz a Ren para vigiar cuidadosamente as duas pessoas que ele acabou de resgatar do perigo. Enquanto a luta continua ao redor deles, Belial lentamente começa a ascender do submundo e emergir para a realidade. O grupo fica com muito medo de que Belial destrua completamente toda a Terra e tudo nela. Mas Lapis lhes diz que os sacrifícios que fizeram não são fortes o suficiente para fazê-lo permanecer em seu mundo por muito tempo. Ela explica que Belial aparecerá na superfície da Terra por apenas alguns segundos, mas esses breves segundos serão mais do que tempo suficiente para ele destruir completamente toda Tóquio e transformá-la em ruínas. Depois de compartilhar essa informação muito importante com eles, Lapis deixa a área e desaparece de sua vista. No entanto, Kazuma então usa seus poderes para transportar todos os outros com segurança para fora do prédio. Kazuma, Ren e Ayano ficam juntos e observam enquanto o círculo mágico começa a se abrir, esperando a assustadora chegada de Belial. Kazuma diz a seus dois companheiros que eles devem usar toda a sua força e habilidade se quiserem evitar que Tóquio seja completamente destruída. Depois, Ayano invoca a Chama Escarlate, que é sua habilidade mais poderosa. Ren carrega seu poder mais forte ao nível máximo. Kazuma ativa algo chamado Contrato do Vento, que lhe confere grande poder. Assim que a enorme mão de Belial começa a sair do círculo mágico, os três amigos a atacam juntos. Seu principal objetivo é manter o demônio afastado pelo curto período que ele durará na Terra. Usando tudo o que tem dentro de si, eles conseguem impedir que Belial saia completamente, mas esse esforço consome cada pedaço de sua energia. Quando toda a luta termina e a poeira baixa, uma grande cratera se forma no local onde a batalha aconteceu. Kazuma abre os olhos e vê Bernhard e Lapis parados diretamente à sua frente. Ele fica com medo de que Bernhard o mate, porque ele não tem mais força para revidar. No entanto, Bernhard lhe diz que não quer mais lutar contra ele. Kazuma olha para cima e vê seu pai parado ao longe, apenas esperando que Bernhard faça qualquer movimento. Bernhard admite que pode sentir que o poder do pai de Kazuma é tão forte quanto o seu próprio, e ele não quer começar uma luta que não pode vencer.
Bernard e Lápis se preparam para deixar a área, mas Kazuma decide fazer a Lápis uma pergunta importante sobre qual foi o último sentimento de Tsui antes de morrer. No entanto, Lápis diz a Kazuma que a emoção final de Tsui foi seu forte desejo de matá-lo. Essa resposta choca e surpreende muito Kazuma. Ayano se aproxima de Kazuma e ele se vira para abraçá-la. Alguns dias depois, Ayano e Kazuma sentam-se juntos à beira de um lago tranquilo e pacífico, conversando um com o outro. Ayano levanta a ideia de que talvez Lápis estivesse mentindo sobre tudo o que disse, mas Kazuma não pensa assim. Ele diz que tudo se encaixa, especialmente porque ele falhou em proteger Suei quando ela mais precisou dele. Ayano olha para ele e promete que sempre estará lá para ele sempre que ele precisar de ajuda. Ela quer ser alguém em quem Kazuma possa confiar, não importa o que. Os dois estão claramente se aproximando e compartilhando mais sentimentos, mas ainda não admitem que estão namorando ou que se veem como um casal. É isso por hoje, meus caros homens de cultura. Certifiquem-se de curtir e se inscrever no canal para mais.